Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspira Print. E hoje nós estamos aqui com o Marcelo Ceni e eu vou deixar ele se apresentar, nós vamos fazer toda a marabada. Bom, pessoal, este episódio está sendo patrocinado pela Fácil de Imprimir. Então, se você tem uma gráfica, copiadora, se você é designer e quer começar seu próprio negócio e começar a vender na internet, a Fácil de Imprimir é o caminho, tá? Você vai montar sua arte, fazer seu layout, mandar, a gente vai produzir seu material, seja uma peça de acrílico, seja um quadro, adesivo, banner. Para o pessoal da faculdade, ó, que vai precisar banner de faculdade, cara, você tá aí dentro, já manda sua arte aqui pra gente que a gente vai imprimir para você. Lembrando, só revenda, a gente não atende cliente final, bom? E se você ainda não se inscreveu, corre, o botão tá aí baixinho aí, ó, pertinho, não vai quebrar o dedo, não vai doer, clica em se inscrever e já deixa seu like. É isso aí, clica. Ô Reifes, eu vou deixar você fazer a chamada, porque o anfitrião hoje é seu. É, gente, é isso aí. Hoje a gente tá aqui com o mestre, né? O Master of the Power, the King, the Best. Um grande mestre que eu tive na vida como profissional. Mestre na publicidade, mestre no marketing. Enfim, o cara é... Eu vou puxar o saco do cara porque o cara é foda. Uma referência muito grande pra mim. E também um grande professor, né? Marcelo Ceni. Esse cara aqui me ensinou muita coisa em sala de aula, na faculdade, com os meus erros e acertos. Sempre foi uma referência para mim, porque ele me ensinou muita coisa na publicidade, na produção gráfica, principalmente, aprendi muito com ele. E quis trazer ele aqui para poder contar a história dele, de vida, mas também profissionalmente, falar pra gente como é que foi essa carreira dele, né, e diretamente de São Paulo, né, chefe? Para Uberlândia. E, enfim, Marcelo, conta aí pra gente, como é que começou essa história na publicidade, professor, como é que você conseguiu equilibrar tudo isso? E fala pra gente um pouquinho, conta aí pra gente. Primeiro, né, boa noite, obrigado aí pelo convite aí, Max, Reifers. Acho que você exagerou um pouco aí nas palavras, né? Vou sair daqui... Foi muito econômico, vou na sair daqui verdade. andando nas nuvens. Porra, caraca, velho, que coisa boa. Mas, enfim, minha história é engraçada porque, assim, né, cara, eu queria ser médico. Olha só que coisa mais distante, né? Essa eu não sabia. A minha jornada de estudo, né, pré-vestibular e colegial, era focado em medicina. Aí vai fazer o vestibular para medicina, achando que é fácil, não é nada fácil. Toma uma reprovação, 2 reprovações, aí passei para curso técnico de instrumentador cirúrgico, exerci durante 1 ano e meio, né, 6 meses de curso e mais 1 ano como profissional. E aí minha vida começou a mudar, né? Eu estava morando em São Paulo, fui parar em Goiânia para trabalhar como instrumentador, ao mesmo tempo também estudar para medicina. Isso aí, essa época aí, você tinha quantos anos? 18 para 19. Não, é a parte que a gente começa a decidir o que quer da vida, né? 19 anos. A gente ainda não sabe de nada e já tem que começar a tomar decisão. Eu sou dessa opinião, né, cara? Falar que você tem que sair do colegial e ir para uma faculdade com a idade que a gente vai para a faculdade, eu acho muito cedo, é meio precipitado para você até identificar, né? A gente escuta muita história de pessoas que entraram na faculdade achando que queria e viram que não era nada daquilo e partiram para outra carreira. E daquele sentimento de tempo perdido, né? De tempo perdido, né? E aí mudei para Goiânia para poder estudar e trabalhar como instrumentador cirúrgico no Hospital Samaritano. E de lá, mais uma vez, uma tentativa de vestibular e frustrada. Aí recebi um convite para ir para o Rio de Janeiro, para trabalhar já em outra área, já não tinha mais nada a ver, né? E lá vou eu para o Rio de Janeiro. A Ludmila, minha atual esposa, me acompanhando como namorada até então. Fomos embora para o Rio de Janeiro. Mas eu fico pensando, a quantidade de mudança, de Goiânia para o Rio de Janeiro. São Paulo para Goiânia, de Goiânia para o Rio de Janeiro. Pois é. Tipo assim, eu sou um cara que não mudei muito, então eu tenho uma dificuldade de entender, porque não é só coragem. Tem que ter coragem e tem que ter determinação para fazer isso. Concordo com você.
Bom, tanto eu quanto a minha esposa, a gente não preocupa muito assim, a gente não pensa duas vezes, né? Se é algo que me atrai, vamos embora, mala pronta, né? Entendi. Já mudamos várias vezes. De cidade, essa é a quarta, né? Uberlândia é a quarta, né? São Paulo, Goiânia, Rio e Uberlândia. E não falo que eu fico por aqui, não. Fico porque eu gosto demais daqui, mas também não estou amarrado, né? E aí chegamos no Rio de Janeiro com uma oferta de trabalho para ela na Universidade do Rio de Janeiro. Na realidade não foi nem na universidade, depois foi na universidade. Ela foi trabalhar acho que na Intervídeo, fazia os programas da Manchete na época, vocês não são dessa época, mas a Rede Manchete antiga. Era a única que passava demais, Cavaleiro do Zodíaco. E ela foi trabalhar como produtora na Rede Manchete, através da Intervídeo. E eu fiquei meio que nesse esquema, né, vendo ela nesse caminho, e eu trabalhando numa empresa de material de segurança. Fui virar... Material de segurança não, na primeira foi uma empresa de hardware e software. Fui ser comercial deles. Virei comercial deles nessa área, depois virei numa forjaria, depois virei numa empresa de material de segurança, tudo dentro do mesmo grupo. Chamava Grupo Formato. Trabalhei com eles lá 2 anos no Rio de Janeiro e 1 ano em São Paulo. E tudo vendendo? Tudo, não, trabalhei na área de compras e na área de vendas. Trabalhei nas duas áreas. Já começou a pegar o segredo. E aí, numa dessas mudanças dentro dessa empresa, eu fui trabalhar, dentro desse mesmo grupo, eu fui trabalhar numa empresa de marketing deles. Eles cuidavam da comunicação da Suderja. A Suderja era responsável pela comunicação do Maracanã. E aí eu fui trabalhar para eles, né? A empresa era responsável pela comunicação do Maracanã. E aí eu conheci um universo que nunca tinha passado nem pela minha cabeça. Falei, nossa, gostei dessa brincadeira. Primeiro você se deslumbra, né, de estar ali dentro do Maracanã, cuidando da comunicação dos caras, botando o pé no gramado do Maracanã toda hora, porque você tinha que ir lá, rodar, ver isso, ver aquilo. E isso foi me chamando a atenção, né, a área de comunicação em si. E aí volto eu para São Paulo, depois de 2 anos e pouquinho de Rio de Janeiro, volto eu para São Paulo para mexer com outra área de novo, né, voltar para a área de vendas novamente. Fui abrir mercado para esse grupo lá em São Paulo, como uma região muito consistente na área de metalurgia. Onde ficavam as grandes montadoras. Na época tinha a fusão da Ford com a Volkswagen, chamava Auto Latina, tinha GM, tudo ali. E eu fui vender material de segurança para esse povo aí, que comprava uma barbaridade. Bom, resumindo, passou e eu tive um convite para vir para Uberlândia. Na realidade, a Ludmila teve um convite para vir para Uberlândia para assumir a Secretaria de Cultura no governo Ferola, em 93. Caraca! Aí vamos nós de mala e cuia de novo, né? Bota os trem tudo dentro do carro. Aí nessa época, meu filho já tinha nascido, o Pedro. O Pedrão nasceu em 88. E vamos embora para Uberlândia. Cheguei aqui, você chega com ela empregada e eu com as 2 mãos para trás, né? O que eu vou fazer? Aí eu recebi um convite para trabalhar numa agência de publicidade. Chamava GAM Propaganda. Meu Deus, cara. Gildo, Anacleto e Neto. 3 cabeças da publicidade, assim, fantásticas. Os famosos dinossauros da publicidade. Esses eram monstros, viu? Apesar que eu acho que eu já estou me enquadrando nessa parte aí de dinossauro, né? E aí fui trabalhar com eles. Fiquei lá em torno de 1 ano, mais ou menos. Saí de lá, fui para uma outra agência de publicidade e fui convidado para trabalhar no Martins, no atacadista, né, para ser comprador da área de marketing deles. Que é isso, pela experiência que eu tinha na área, principalmente na área de produção, me chamaram para ir lá fazer compra, principalmente dessa parte de produção, né, porque no Martins nessa época se imprimia muito, não tinha comunicação digital. Era só comunicação offline, era só impresso. E quando você vai comunicar com a equipe de vendas, não tinha, acho que na época nem SMS, nem lembro se tinha SMS, não lembro o que tinha, produção não, cara. De catálogo. Né? Era catálogo, folhetos, campanhas, incentivos e muita coisa. Então, assim, se comprava muita papelaria sem ter alguém técnico para poder fazer esse controle
de qualidade, produção. Ficava e, tudo e dependendo de dinheiro. agência externa. Às vezes nem de agência externa, também delas, mas o departamento de suprimentos comprava e sem muita técnica para poder comprar, né? Você mexe com isso, você sabe. Eu estou falando que vai de um formato, de uma adequação de um formato para uma economia de alguns mil, né? Se a pessoa imprime milhares, dependendo do que você economiza, exatamente, você gera um grande impacto. E aí eu fiquei lá no Martins durante 4 anos nessa área, atuando como comprador da área de marketing. Aí comecei a comprar a parte de agência, a parte de pré-impressão, não só de impressão, mas comecei a agregar blindes, eventos. Então eu fiquei nesse meio aí durante 4 anos, né? Ó, agora vocês vão ver que eu não tô mentindo, né? O cara tem história, o cara tem bagagem. Olha só pra você ver. Mas, chefe, pra eu entender um pouquinho, ali quando você começou a trabalhar com a Anacleto e essa galera fera, você fazia o que na agência exatamente? Atendimento. Atendimento. Só que o atendimento que eu comecei a fazer, Rei, era assim. Eu não era um leve trás. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais, principalmente na área de produção. Então, todos os meus clientes que faziam produção gráfica na época, até televisiva, né, de áudio e vídeo, eu acompanhava. Então, eu ia para a gráfica acompanhar material, eu ia na gráfica discutir sobre qualidade, sobre preço dos nossos clientes. E eu tive um professor, que foi o Gildo, né, que é um big diretor de criação, um big produtor, e fui aprendendo, né, aqueles macetes da produção gráfica. E ali realmente eu falei, cara, eu gosto muito disso. Produção é uma coisa que ela é atrativa, né? Eu acho que qualquer tipo de produção que você se envolve, você acaba apaixonando. Não tem jeito. Eu realmente acabei me apaixonando pela produção gráfica. E aí, cara, interessante você falar isso aí, porque é uma coisa que eu acredito muito, essa transferência de conhecimento. Porque você contando aí agora do que você fazia na agência, eu me lembro de quando eu trabalhei na sua agência, o pessoal que fazia o atendimento lá, a Tati, a Rejane, todo mundo que passou no atendimento lá, fazia mais ou menos isso que você fazia. Ou seja, você aprendeu com alguém, você repassou esse conhecimento para sua equipe. Eu assim, uma coisa que eu fiz lá na agência, acho que com todos, do atendimento aos diretores de arte, quem chegava com uma certa bagagem inferior ao necessário, eu ia tentando colocar, ia tentando lapidar para colocar mais dentro do negócio mesmo, né, do próprio cliente, né? Ou seja, eu ainda acho que quem cuida do cliente é o atendimento, né? Aquele cara que está ali no front mesmo. Então, quanto mais ele souber dar resposta imediata, mais ele ganha moral, mais a agência ganha moral, porque aquele negócio, né? Ah, não sei, vou ter que ir lá perguntar para não sei quem. Ah, não sei, vou ter que ir lá para perguntar. Então, quando a pessoa já está mais preparada, e na parte de produção, é uma parte que exige muito. Tem muita técnica, você sabe disso, tem muita coisa aí que quando a gente fala em produção, envolve papel, tinta, acabamento, uma série de coisas que, cara, você tem que estar pelo menos por dentro do assunto. Né? O cliente te faz um questionamento, por que desse papel? Você tem que saber responder. Né? Ele é translúcido, ele não é translúcido, aqui se você fizer, né, sabe? Você tem que ter pelo menos um jogo de cintura para, não, vou ligar para perguntar, preciso ver, sabe aquela história de que tudo que te pergunta, você tem que tirar dúvida com alguém? Então você não serve. É melhor eu contratar aquele alguém que você vai tirar dúvida. Você pode até tirar a primeira dúvida, né? Mas você repetir toda vez tirar a mesma assim, dúvida. Você não vai ser um dicionário que vai saber responder tudo que a pessoa te pergunta, mas eu acho que pelo menos existe um básico para você poder responder, né? Então, assim. Isso é interessante. Isso eu procurei passar bastante, né, para as pessoas. Não, e depois, então, você quase iniciou uma house dentro do Martins, né? Não. Ali teve algumas empresas que entraram como fixas, né, para trabalhar para o Martins, para não ficar aquele negócio. Você é amigo do Rei, chama o Rei. Eu sou amigo do Zezinho, eu chamo o Zezinho. O outro é amigo do Guinho, chama o Guinho. E lá aquele tanto de agência. Aí nessa época nós formatamos um contrato com algumas agências. Para atender com exclusividade, mas só aquelas agências seriam exclusivas do Martins, né? Ninguém mais entraria nesse processo, até porque foi houve todo um contexto de licitação para a contratação dessas agências. E aí, logo depois, eu resolvi mudar de área, dentro do próprio Martins.
eu resolvi ir para a área de atacado, né? Virei comprador de atacado. Na realidade, tinha uma joint venture entre o Martins e um grupo português chamado Jerônimo Martins, que eles fizeram uma fusão para entrar para o ramo de varejo, atacarejo, né? Que é o cash and care. E aí eu fui chamado para trabalhar nesse grupo. Não aguentei 11 meses. Não, Infelizmente. É ferrenho. Não, é porque assim, cara, eu estava tão aficionado com a publicidade que já, assim, eu já cheguei... Eu já fui entrar na faculdade depois de velho, né? Que a gente estava conversando aqui, né, cara? Eu fui entrar na faculdade, eu estava com 30 anos, se eu não me engano. Então, eu falei assim, cara, eu estou fazendo faculdade de publicidade. Essa área que eu entrei agora não é o que eu quero, né? Então, eu resolvi montar a agência. Aí eu resolvi sair com 11 meses dessa empresa, chamava Apoio Clube de Compras. Resolvi sair. E fui tocar minha vida como publicitário. Peguei o Gildo na época, tava meio que carreira solo, né? O Anacleto tinha saído, o Neto tinha saído, ele estava meio carreira solo, tal. Juntei com o Gildo para montar uma agência. E aí foi onde surgiu a Mais Comunicação. A Mais, então, foi a primeira. Foi a primeira. Ela foi feita em sociedade entre eu e o Gildo, mas acabou não dando certo logo nos primeiros meses, né? E aí eu segui carreira solo. Solo assim, né? E aí, agora, o que eu faço, né, cara? Montei uma agência, comprei uma estrutura, porque para você abrir as portas, pelo menos computador você tem que ter. Móvel você tinha que ter. O básico para uma agência funcionar e com aquela expectativa de ser ou de estar entre as maiores agências de Uberlândia, né? Porque ou eu entrava para competir com os grandes, ou eu ia ser mais uma agenciazinha como várias que existiram, e ainda até hoje devem existir. Então, assim, já saí com um pensamento bem grande. E nessa época eu fiquei praticamente correndo atrás de cliente. Contratei uma redatora, contratei um diretor de arte e contratei um cara, hoje falecido, grande amigo meu, Madiel, que foi produtor gráfico, que foi design gráfico, foi meu braço direito. Aí contratamos o Luciano como diretor de arte. O Luciano, né, foi meu sócio. Ele foi o meu segundo braço direito dentro da agência. Valorizo ele muito pelo que ele fez, o tempo que ele ficou lá como sócio. Madiel também, né? A própria Flaga também, que foi nossa redatora, excelente redatora. Então foram os três que me ajudaram a alavancar a agência, né? E inclusive aí, o Luciano me ensinou muita coisa, né? O Luciano foi professor lá também na Exanc, né? Ele me ensinou tanto lá na Exanc quanto lá na Mais também. Toda vez que ele aparecia lá, como é que faz isso aqui? Depois que a gente desvinculou como sócio, eu precisava de alguma coisa nessa parte. Ele é muito bom em computação gráfica. Então tudo que precisava na área de computação gráfica eu chamava ele. Na época, muito tratamento de imagem, né? Parte de diagramação, ele era muito bom em softwares gráficos, né? Versátil pra caramba. Hoje ele é considerado pela Adobe, né? Um desses Adobe Conference da vida aí, ele participa, é o Big Monstro. É o Big Monstro da computação gráfica. Aí tudo que eu precisava, eu chamava ele lá para dar um auxílio. Isso nós começamos em 2000, a agência começou em 2000. A saída do Luciano, a gente vai ter relacionamento até hoje, né, cara? Eu estava falando, eu montei a agência em 2000, essa relação com ele perdura até hoje, não só profissional como pessoal, né? Faz parte hoje da família, eu falo. Eu me sinto parte da família dele também, a irmã dele, os irmãos, os pais. A gente tem um bom relacionamento. E eu acabei em 2003, eu acabei entrando na Exanc para dar aula. Fui convidado para ministrar aula de produção gráfica lá, no curso de publicidade. Na época era publicidade, acho que era publicidade e design gráfico. Acho que só tinha essas duas. Não lembro bem direito se foi só publicidade, depois que foi entrando, porque depois veio design gráfico, design de moda, relações públicas e jornalismo. E aí acabei levando o Luciano também para a Exanc. 6 meses depois ele entrou lá.
currículo dos mais engraçados até hoje, o Luciano e as coisas dele, né? Luciano, ó, conversei com o Adriano lá, que é o dono da Exanc, ele pediu para você mandar seu currículo, seu portfólio. Cara, ele fez um disco desse tamanho, você ia girando, cara, todo cheio de criativo pra cacete. O cara pegou a oportunidade, fez o jabá dele. Exatamente. E o Adriano curtiu, acabou levando ele para dentro da Exanc também. Ficamos alguns anos como responsável, coordenadores da agência experimental que tinha lá dentro da Exanc, né? Trabalhando nisso. E aí eu fiquei na Exanc de 2003 até 2023. Aí eu já estava com publicidade, design gráfico, design de moda. 2023 foi agora há pouco. Eu saí tem 2 anos que eu saí de lá. Inclusive a nossa diretora lá da faixa de imprimir, a Alícia, foi aluna sua. Foi minha aluna. Ixi, cara, o que tem de gente na rua que é meu aluno, que foi meu aluno, cara. Não, Porque além da publicidade, é o que eu falei, teve design gráfico, design de moda, relações públicas e jornalismo. E 2 turmas de manhã e 2 turmas à noite. Então teve muita gente que passou por lá nesses 20 anos. Né? Tem gente que hoje eu encontro na rua, eu não sei nem quem que é. Não, E te reconhece. Não, me chama de professor, né? Aí você fala. Se você tá falando... Foi meu aluno, né? Porque se Cláudia Guerra, eu encontrei ela num evento de aniversário de coleguinha da Sofia, minha filha. E aí eu encontrei ela lá, né? Coincidentemente, ela é amiga do pessoal, né? E aí eu falei, Cláudia Guerra, não sei o que. Ela não me reconheceu na hora, né? Porque são vários alunos. Aí eu falei, não, eu fui seu aluno, não sei o que. Não, ela falou, se você tá falando é porque foi mesmo. Não sei o que. E aí a gente sentou na mesma mesa, conversou, brincou. Nossa, foi divertido pra caramba. Eu tenho na mente o seguinte, professor só lembra de 2 alunos. O pior e o melhor. Você tem razão. Não é muito diferente isso, verdade, não. Cara. Mas eu falo assim, eu tenho dificuldade de relacionar nome à pessoa já. Não sei eu não sei se é pela idade ou se eu sempre fui assim a vida inteira. Eu acho que é por causa da quantidade de pessoa, né? Mas assim... Rei, eu falo o seguinte, prazer, Rei, Rei, beleza, tal, pá. Cara, como é que é o nome dele mesmo, cara? Ele acabou de me falar, sabe? Você nunca vai esquecer. Eu dou uns delay de vez em quando, cara, que eu já não sei se é da idade ou se eu já sou... Eu tenho neurônio a menos na cabeça. Não na idade, então não pode esquecer, porque... Pô, cara, eu falo assim, gente, como é que eu acabei de perguntar o nome dele e não lembro? Mas aluno, cara, a quantidade foi muito grande, né? Então, assim, eu tenho dificuldade mesmo de eu olhar... Às vezes a pessoa fala, passei por você não me cumprimentou. Pô, cara, pra gente que é aluno e vê o professor, é fácil reconhecer. É um professor, então a gente até tem afinidade, gosta. Agora o professor lembrar é complicado. Pois é, cara, você fala o seguinte, você tem afinidade, o professor tem afinidade com alguns alunos também, né, cara? Não é aquela coisa assim, eu tô puxando o saco de determinados alunos. É afinidade porque você vê que o cara é bom. Cara, não vamos longe. O Rei ele não trabalhou comigo porque ele é do zóio azul e loiro. Não, cara, ele trabalhou comigo porque ele era competente pra caramba. Na faculdade os trabalhos do cara se despontavam, entendeu? E aí você fala, opa, esse cara serve pra trabalhar comigo. Então você também fica de olheiro nos bons. Claro. Né? Porque você tem um negócio que depende da mão de obra dessas pessoas e, consequentemente, aí você... eu lembro do Rei, eu lembro da Lana, eu lembro de vários alunos e vários que passaram pela agência, entre bons e ruins, muito mais bons do que ruins, pessoas excelentes. Se eu encontrar na rua hoje, com certeza eu cumprimento, vou lembrar o nome. Alguns ainda me procuram, né? O Rei vira e mexe, me manda o WhatsApp, a Lana conversa comigo direto, enfim, outras pessoas me procuram como amigo, né? E aí você basta, né? De vez em quando você abre o Instagram, tem recado de aluno lá, tal, então... Isso é bacana demais. Um ou outro você consegue meio que memorizar, né? Mais que meia dúzia para mim já fica mais complicado. A gente sabe como é que é. Às vezes eu recebo cumprimentos de pessoas dentro do Martins mesmo, e às vezes eu fico assim, mas de onde que eu conheço? Que na verdade eu não conheço. E assim, não é pra ficar me gabando, não, mas é porque as pessoas ouviram falar de mim através de outras pessoas, né? E isso é muito interessante, eu acho muito legal. Teve uma vez, na hora de almoço, o cara me abordou, que inclusive hoje ele trabalha comigo, tá no meu time lá, o Lucas. Ele me abordou, tinha acabado de entrar na empresa. E eu nunca tinha visto ele, e ele chegou em mim. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Isso na fila do micro-ondas ali, né? Eu falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é o seu processo para criar uma marca? Como é que você inicia? O que você faz?
para começar a criar uma marca? O que você pensa? Eu tô, né, exemplificando aqui, deve ter falado de outra forma, mais resumida. E eu, na hora, assim, eu fiquei espantado, né, que ele, tipo assim, eu nunca vi o cara, a primeira pergunta que ele fez foi essa, né? Aí eu, naturalmente, respondi, olha, respondi do jeito que eu faço o meu processo. Bom, primeiramente, você tem que ter referência. Você tem que buscar referência, você tem que estudar, você tem que fazer RAF, muito importante você rabiscar antes. RAF, cara, olha só. Pois é. Aí você vai falar RAF, o pessoal aqui de comunicação visual que não entende de design vai ficar tudo boiando. Não, mas comunicação visual sempre tem um affair com design, então eles sabem, Não, cara. tem. Então, eu, assim, por exemplo, eu sou um analfabeto. E eu ainda brinco, eu ainda falo mais, ó, não confie em mim porque o meu português concluí na cadeia. Mas olha só, Rei, só te cortando aqui, né? O Rei trouxe um vocabulário aqui, que é o RAF, que não é dessa geração. Né? Não é. Eu peguei uma geração de publicitário que escrevia em máquina de escrever, o redator. As artes eram feitas em letra 7, aquelas que você raspava assim para transfer, né? Muito aerógrafo para poder fazer ilustração, Nanquim. né, cara? Caneta nanquim. As artes eram feitas em um pedaço de papel, em prancha de arquiteto, aquelas de régua paralela. Então, assim, eu vivi uma época que o RAF era o que a gente tinha até para apresentar layout para os clientes. Eu chamava de RAFout, né? Ou seja, pegava e fazia o RAF lá no lápis, na mão mesmo, depois vinha manchando com a canetinha hidrocor, para poder ficar próximo daquilo que a pessoa pensava que ia querer ou que a gente achava que ia ser o correto para ele, levava no papel vegetal. Era a forma de levar layout, porque senão você tinha que mandar imprimir nessas gráficas copy center da vida, né? Mas aí pagava um absurdo, porque a gente não tinha impressora colorida na época para poder imprimir, muita coisa pestapada, né? Outro vocabulário que talvez a geração não conhece. O que é o pestap? O pestap é você ir colando, né, cara? Então você recorta aqui, cola, tal, e monta um layout para a pessoa do outro lado ter um entendimento daquilo que você está levando. Porque não dá para você vender publicidade visual falando, né? Muito complicado. Até a parte eletrônica de vídeo, áudio e internet, você não consegue só falando para a pessoa e ela vai entender. Entendi o que você quer falar. Então eu fazia muito. E eu tenho uma pasta que ela me acompanha até hoje, que foi todas as minhas turmas de produção gráfica viram isso. Era uma pasta com RAF feito à mão, arte feita em cartolina, né? Com overlay em cima. O overlay é aquele papel que você põe para marcar as cores, tudo mais. Tudo cheio de coisa colada, né? Então, assim, hoje o que você tem, ainda mais com essas inteligências artificiais, cara, você pede, ela te faz a campanha, né? Vamos falar assim, né? Inclusive o último episódio foi com o Thiago Max, né? Que a gente teve aqui, o antepenúltimo, na verdade. Né? E ele mostrou um pouco disso pra gente. E o Thiago Max é um cara antigo da publicidade também, de Uberlândia. Cara, e o cara era como é que chama? Que faz essa parte computadorizada, monstro. Você mandava ele fazer render de tudo, cara. Eu preciso de um copo, cara. O cara fazia o copo com perfeição no computador, né? Hoje você pede para inteligência artificial, para um chat GPT ou que seja qualquer outra inteligência artificial, cara, ela te entrega praticamente as coisas muito mais... Cara, fazer fotografia, né? Você fazia fotografia. Hoje você pega o celular, bate 50 do celular. Você pode escolher a melhor e mandar reproduzir. Morreu o assunto. Tem gente que filma, né, com celular e reproduz. Cara, a gente não tinha isso, não. As câmeras eram analógicas. Foi surgir câmera digital, cara, 20 anos atrás, vamos falar assim, talvez um pouco mais, mas, cara, câmera era analógica. E aí, o que você fazia? Eu precisava reproduzir um copo, você tinha que contratar um fotógrafo para tirar a foto num cromo. O cromo é uma... Bom, vocês conhecem, né? Mas o cromo ele é translúcido colorido, né? Ele não é opaco, mas ele é um translúcido colorido. Aquilo ia para fora, Uberlândia não tinha seleção de cores. Isso você mandava para Goiânia, para Brasília ou para São Paulo fazer seleção de cores. O que era a seleção de cores? Separar as 4 cores, né? Não tinha quem fazer isso, não tinha computador. O computador, na época que eu comecei, cara, ele só servia, depois que ele substituiu a
a máquina de escrever, vamos falar assim, substitui, eu estou, né, avacalhando um pouco, mas era só para texto, né, para o redator escrever. Depois que começaram a vir os softwares gráficos. Primeiro vieram os softwares de diagramação, como o PageMaker, né, e depois começou a surgir softwares gráficos, né, para edição de imagem, para poder fazer o que um Photoshop faz hoje. Né, cara, mas você imagina, eu me gabo mesmo, cara, eu presenciei uma época da publicidade que era tudo manual, não tinha essa tecnologia toda por trás. Não, né? e mais importante que isso, participar de toda essa transição e ver pessoalmente toda essa evolução, cara, deve ser fantástico. Eu peguei só a beiradinha daqui, né, que já foi o computador, já peguei lá no Corel 5 para frente, Veio já foi mamão, já foi tranquilo. E a gente já acha isso super antigo, nossa, né? Não, lá na agência a gente não gostava de usar Corel, lembra? Não, quando vinha arquivo de Corel, a gente... de Corel, nós até arrepiava. Arrepiava. O Corel era a ferramenta da época. E o tanto de monstro que eu criei. Eu vou contar porque vocês vão querer me matar depois, ainda mais quem já é de agência. E quando eu estava fazendo o segundo ano do ensino médio, eu comecei a dar aula de informática. Office e o Windows e o Office, né? E quando eu ensinava o pessoal, gostava muito de arte gráfica. Só que eu não tinha contato com Corel ainda. E o que eu ensinava meus alunos? A explorar todas as funcionalidades, todas as ferramentas do Word, do Excel, PowerPoint. O que eu fazia? A minha prova, para saber se o aluno era bom, sabia todas as ferramentas, ele tinha que reproduzir uma capa de revista no Word. Olha só. É o Luciano Araújo dos antigos. Olha os monstros que eu criei. Pois é, aí você cria os monstros mesmo. Nossa! Não, imagina os meninos penando nesse Word. Aí eu entro para a gráfica, começo a receber os arquivos de Word para poder imprimir. Aí você fica pé da vida agora, né? E foi assim que o Max criou o WordArt. Né? WordArt. WordArt. Mas eu falo, cara, que aquela época que eu peguei aqui, foi aqui em Uberlândia, porque no Rio, apesar de eu ter trabalhado numa agência de publicidade, eu era mais o contato, eu era o intermediário entre a Suderj e a agência. Eu não participava muito do processo de produção. Mas via tudo, mas não participava. Mas você falou, né? Você pegou essa transição, peguei a transição, a maioria relutou muito contra Corel. Quando surgiu o Corel, a pessoa que estava acostumada a fazer as coisas tudo na mão, o nome artes gráficas ou arte finalista, o cara era um artista mesmo, né, cara? O cara que fazia as coisas ali na caneta nanquim, no aerógrafo. Quem tinha o dom se destacava. Que é isso? É um caso de um Gildo da Vida, que eu conheci entre vários, mas eu falo assim, cara, quem conviveu com o Gildo da Vida, com um Neto da Vida nessa área gráfica, cara, professores iguais a eles, cara, esquece, né? Pelo menos para mim, foi aula de graça o tempo inteiro, vendo eles trabalhar, né? Na mão, aquela coisa bem manual mesmo. E aí eu tenho essa pasta lá que é meu xodó, né? Eu peguei aquilo numa gráfica de amigos, né? Falei, cara, vou começar a dar aula agora de produção gráfica, isso em 2003, tal. Você não tem nada aí de fotolito, de overlay, arte final. Cara, toma aqui, tudo isso aqui você pode levar. Cara, né, você fala assim, cara, isso ninguém vai ver mais. Isso fez diferenças mais na sala de aula. E outra coisa, você pegar hoje, eu não vou generalizar, mas se você pegar hoje um professor de produção gráfica, eu tenho certeza que ele nem fala do passado, né, de como chegou aonde chegou, né? É o que eu estava falando, cara, se hoje você pega um telefone, você faz 50 fotos desse copo aqui para poder ver qual que você vai querer e tudo bem. Antigamente, cara, você comprava um filme de 12, de 24 e de 36 exposições de cromo, né? Que é o translúcido colorido. Cara, fechado. Você tirou, ficou bom, ficou. Não ficou, azar o seu. Não tinha como você ver apagar e fazer de novo. Se você puxa pra fora, queima, né, cara? Sim. Então, assim, é um cassete blindado, filme fotográfico, né? Pra quem pegou fotografia analógica, sabe o que é. Mas aí você fala assim, cara, preciso fotografar esse copo, vou pegar um filme de 12, de 24... Não, pega o de 12, é mais barato, né? Vou fazer 12 fotos, muda de posição. Cara, você faz as 12, não fica nenhuma boa. Perde tudo. Hoje você pega, se não ficar bom, apesar de você ter batido 50, você joga num editor... Não, joga na inteligência artificial. Isso, você modifica tudo. Qualidade, pois é, hoje você faz tudo com muita mais simplicidade, né? Só que ainda tem um segredo, né? Esse
conhecimento, essa bagagem que vocês carregam por ter vivido, é o que diferenciam até na hora de formular um prompt para ter um resultado melhor. Exatamente. Então, beleza, você vai pedir. As crianças de hoje em dia não vai dar conta nem de pedir para fazer um copo desse aqui com perfeição. Pode até pedir, mas ele não vai sair perfeito. Não vai sair Vai penar com a pra chegar lá. riqueza de detalhes necessários. Esse é o diferencial, né? É por isso que às vezes eu fico com medo, né, do perder o emprego com a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo eu fico esperançoso. Porque se a gente aprender a mexer nessa ferramenta, a gente já tem meio caminho andado. Eu acho assim, a gente sempre tem uma barreira contra o novo. Sim. Principalmente na parte de tecnologia, né? Isso vai tirar a mão de obra? Vai. Como aconteceu na Revolução Industrial, em outras revoluções, agora a gente está vivendo uma revolução tecnológica, sempre alguém vai dançar. Mas eu vi isso aí, né, na internet essa semana. Os caras falaram que tinha uma indústria onde o trabalho estava sendo desumano, porque a pessoa tinha que fazer o mesmo serviço repetitivamente, tinha que ficar lá dobrando a caixa toda hora, estava gerando ler e estava sendo desumano, porque o pessoal não podia ficar indo no banheiro, era tudo controlado. Eu falei, não, realmente, a nossa empresa está errada e vamos consertar isso. O que fez? Demitiu todo mundo e automatizou. Isso é um processo da evolução, não tem como. Não tem como fugir. Eu não acho, eu falo assim, alguém vai dançar nesse processo, mas eu não acho que é que nem se me perguntar se o papel vai acabar, com tanto de coisa digital, o papel não vai acabar. Né? Eu falava isso em sala de aula, todo mundo falava, mas você está dando um troço que vai acabar daqui 10 anos, não vai acabar, entendeu? A mão de obra lá ainda vai ser necessária, a gente vai se reinventando. O ser humano tem uma capacidade de reinvenção muito grande. Né? Se você mexe hoje com gráfica, se começar a declinar, você vai buscar alguma vertente. Tanto é que hoje a parte digital é uma vertente, você tem áudio e vídeo que é outra vertente, nós estamos aqui num podcast que não deixa de ser uma outra vertente e vão surgindo novas, né, formas de comunicação. Então eu não acho que a gente vai ficar obsoleto. Eu acho que vai ficar obsoleto quem não se programar para buscar conhecimento. Então aí entra o lado da constância no conhecimento. Ler bastante, buscar, né, o que tem de novo. Nós estamos falando aqui na parte de produção gráfica, você quer coisa que eu passei, cara, por uma evolução drástica na produção gráfica. Sabe o que eu fazia? Eu ia para São Paulo fazer um curso. Então, eu ia numa grande gráfica de São Paulo, olha, comprou-se, na minha época, fotolito era outra coisa que era, né, custou chegar um fotolito aqui em Uberlândia, às vezes mandava fazer fora. De repente, você está lá fazendo fotolito mecânico, me surge um fotolito digital. Uai, que porra é essa? Eu lembro dessa cara, deixa eu ver o que é isso, cara. Fui eu lá para São Paulo, tem uma gráfica chamada Pancron. Fui lá, cara, os caras tinham um birô digital de pré-impressão, monstro. Me deram uma aula, mostraram tudo, já cheguei aqui meio que preparado para virada do fotolito analógico para o digital. E aí começou. As empresas de Uberlândia que mexiam com pré-impressão começaram a investir em pré-impressão digital. No começo, você é doido, vai comprar uma máquina de X mil reais. Cara, é a tendência, é o processo, é a evolução. Vieram outras evoluções, né, como o próprio DTP, que é a impressão direta. Cara, você tinha que fazer, né, fotolito, pré-matriz, que é o fotolito, matriz, que eram as chapas de impressão, tela, clichê, etc, para depois pôr uma máquina para imprimir. Hoje você dá Ctrl+P aqui, você imprime qualquer coisa. E já em grandes formatos também, né, cara? Então, mudou. Eu posso estar falando bobeira, mas parece que hoje em dia tem até offset, que a chapa já se grava nela. Tem. Hoje em dia você tem muita facilidade. Por quê? Cara, tecnologia. Então não adianta, eu vou ficar sofrendo? Não, cara, deixa eu ir avançando com ela e buscando melhoria. Então, por exemplo, como professor, eu não podia entrar numa sala de aula e sofrer um confronto de um aluno que estava por dentro de uma tecnologia que eu não estava. Então eu tinha o quê? Estudar, ler, pesquisar, ir visitar. Então eu fiz muito isso, de sair daqui e visitar parques gráficos grandes em São Paulo. Né, Curitiba tem muito parque gráfico bom, para poder... O que é DTP, cara? Estou ouvindo lá em Minas, lá no interior de Minas, estou ouvindo falar um tal de DTP. O que é isso aqui? Funciona assim, 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 assim. Opa, legal. Isso daqui a pouco chega em Uberlândia. Só que eu tinha que estar preparado.
Porque você vai dando aula hoje, principalmente anos mais para frente, você está dando aula, o cara está no celular. Você não sabe se ele está no Instagram, se ele está no Snap, se ele está no chat, se ele está conversando com alguém no WhatsApp, você não sabe de nada. Ou se ele está no Google pesquisando o que você está falando para ele. Ele pode estar lá, o cara falou aqui num negócio, deixa eu ver se ele tem razão. E aí vem o conflito dele com o professor, porque aí ele quer mostrar... São os alunos que... E aí você tem que estar preparado. Então, assim, uma coisa que eu nunca tive medo, e eu não dei aula só de produção gráfica, eu dei aula de comunicação integrada também, né, que foi a segunda matéria que eu peguei. Então eram coisas que me exigiam. A parte de produção, eu tinha que estar sempre atualizado por tudo que chegasse de novo no mercado em termos de produção gráfica. E na área de comunicação integrada, eu tinha que estudar para sempre ter uma melhoria nos meus processos de planejamento estratégico. Então você fica naquele estudando. E ao mesmo tempo tendo uma agência de publicidade. Ao mesmo tempo tendo agência. Né? E assim, cara, e mais por conta disso, né, cara? Você tem uma agência, você não pode ser a agência desatualizada do mercado, porque comecei a botar. Eu não, né? Começam a surgir novos profissionais. Tá aí, o Rei tá com quantos anos, Rei? Eu vou fazer 39 agora. Pode falar aqui ao vivo para todo mundo? Ixi, não tem problema nisso, não. 39, mas o Rei eu conheço o Rei desde os 20 e pouquinho, 20 e lá. Cara, o bicho, se ele tivesse estagnado lá atrás, ele tava capengando hoje. Mas não, cara, tá aí dando na cara de muita gente. E aí, o que acontece? Vai saindo sempre gente nova no mercado e gente com competência para estudar e se profissionalizar cada vez mais, ser cada vez melhor, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. E o que te prepara? Estudar. Estudar. E eu acho interessante demais, eu sempre gostei muito de história. Sempre gostei muito de estudar história de qualquer coisa. E vendo você falar aí de produção gráfica, de como era feito antigamente, como é feito hoje, como vai ser feito, eu fico lembrando de que, poxa, cara, a gente tem tanta coisa para aprender com a história e que faz a gente abrir a cabeça para o que a gente faz hoje e que serve de base, né? E que, poxa, se não dá para fazer de um jeito, a gente tem um equipamento que antigamente fazia que dá para chegar num resultado próximo e que vira até tendência às vezes. Vintage, né? Ou old school, digamos assim, né? Que acaba virando tendência. O povo hoje tá usando mullet, cara. Pelo amor de Deus. Mullet é coisa horrível, mas o povo tá gostando. Você verdade. Entendeu? É disso que eu tô falando. Eu queria ter cabelo pra usar o mullet, entendeu? Igual, eu vejo o Marcelo aí contando essa história toda, e eu lembrei de que eu realizei um sonho que eu tinha desde de quando eu comecei a trabalhar na sua agência, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que fazer, não só quem trabalha com comunicação visual, com publicidade ou design, que é visita técnica. Eu acho que visita técnica para um profissional, de qualquer área que for, é importantíssimo. Porque se você executa um trabalho e que não depende só de você, que tem uma outra etapa envolvida, um outro processo, faz essa visita técnica para conhecer o outro lado. Lógico, você tem que conhecer. Então, eu realizei um sonho essa semana, levei o pessoal que trabalha comigo lá no Martins, né, na nossa squad, porque é uma galera muito nova, né, que é uma galera que já nasceu, assim, já tinha praticamente a inteligência artificial pronta para ele fazer o recorte no Photoshop, né? Eu conheci inteligência artificial quando o Marcelo Ceni, trabalho com o Marcelo Ceni, ele pagou um curso para mim do Photoshop Conference. E eu cheguei lá e olhei assim, cara, olha como é que o cara tá recortando a foto. Ele foi lá, deu 2 cliques, já selecionou a pessoa e recortou a foto. Foi ali que eu conheci a inteligência artificial. E a gente sofrendo, né? Com caneta. Tem um tuque, ó. É o que eu falo, isso é uma coisa que vai tornando você cada vez melhor. Então, assim, cara, acho que vou ficar desempregado porque a inteligência artificial tá chegando, não sei o que. É lógico, alguém vai perder uma posição, né? Cara, você quer mais do que a própria empresa automobilística, cara. Cara, hoje um carro ele é montado por robô. Praticamente, detalhes do carro tem a mão humana ali, cara. Quantas e quantas pessoas não perderam o emprego lá no grande ABC em São Paulo, onde estavam concentradas as grandes indústrias de automóveis. Isso é para todo lado. Médico hoje, cara, né? Hoje você faz consulta por vídeo. O cara faz cirurgia por vídeo. Né? Tem tanta coisa que está mudando e que vai mudar, mas a gente tem que estar sempre antenado, sempre buscando. E o fato de eu ter levado os meninos lá para fazer essa visita... Eu achei muito legal depois que a gente fez a visita, os meninos conversando comigo lá no trabalho. Falei assim, hey, gostei demais de ter ido. Eu já quero ir numa gráfica offset. Experiência. Ver como é que funciona. Offset
explodir a cabeça. Explodir a cabeça deles. Por quê? Porque aí A hora vai que- ver todos os recursos que eles usam, principalmente de diagramação, sendo Exatamente, aplicado. exatamente. E assim, eu achei interessante porque na visita técnica a gente conheceu o pessoal que trabalha lá e como que eles são empenhados em fazer o produto final chegar no tom certinho, chegar no recorte certinho, funcionando tudo. E os meninos ficaram, assim, realmente eles ficaram encantados de como ver como é que funciona. Visita técnica é o bicho. Entender como é que é entregue. A gente até ficou questionando, né, os meninos lá o gerente de exportação de arquivo, quando a gente conversou com ele, a gente questionou, como é que você gosta de receber o PDF? Qual que é a melhor opção do PDF para ajudar o seu trabalho? Porque a gente quer isso, a gente quer trabalhar junto para entregar um copo que está bem feito. Por quê? Na verdade... Tem um designer e tem o cara que vai fazer a impressão do negócio. É unificar a comunicação, né? Aham. É um falar a linguagem e o outro entender a mesma Cara, linguagem. olha que coisa engraçada, né? Você tá falando, né? Exportar arquivo, PDF, tal. Cara, na nossa época não tinha isso, cara. Você tinha que ter instalado na sua máquina um drive, Sim, entendeu? eu lembro. Compatível com o da gráfica. Então você o arquivo era fechado, você não mandava arquivo aberto, arquivo fechado, né? Para chegar lá ele poder abrir, ele tinha que ter compatibilidade com o mesmo sistema que você fechou. O mesmo drive que você fechou, ele tinha que ter lá para poder abrir o arquivo. Eram coisas muito complexas, Sim. né, cara? Hoje em dia você pega um PDF, um JPEG em alta aí, você manda para uma gráfica, o cara reproduz, né, cara? São coisas que, eu falo assim, a evolução e a tecnologia, ela ajuda e atrapalha. Ela atrapalha para quem não tá afim de ser ajudado e ela ajuda muito para quem tá afim de pegar ajuda, né, cara? A tecnologia é uma porcaria. Não, porcaria é você que tá... Exatamente. Você entendeu? Ela é boa pra caramba. E eu ainda brinco, eu ainda pego no pé do rei. Que eu ainda vou fazer o rei amar o Canva. Esse não dá pra aceitar, não. Aí eu já... Tá pegando pesado. Aí eu já acho que você tá pegando pesado. Não, mas Mas a gente sabe por brinca, que eu a gente acredito? brinca, mas uma coisa que inclusive, Lucas, você é o próximo, hein, cara? Lucas Alexandre de Jesus. Ele me Lucas falou uma Alexandre de coisa. Jesus. Ele me falou Ei, uma Lucas, coisa. você tá perdido, viu, velho? Inclusive, foi seu aluno também. Eu sei. O Lucas é um cara excelente e ele me falou uma coisa muito interessante, cara, sobre Canva. E eu olhei assim para aquilo que ele me falou, falei, cara, é exatamente isso. Ele falou, eu vou resumir aqui, eu não lembro direitinho como ele falou não, mas ele falou o seguinte, cara, independente da plataforma que você usar, o que vai contar é a sua criatividade. Exatamente. E vai muito de encontro com outra frase que eu criei uma vez, que eu falei pra um ex-chefe meu. Eu falei chefe porque o cara era chefe, ele não era líder, né? Porque eu gosto muito de colocar isso entre parênteses. Um ex-chefe meu olhou pra um ícone e falou assim, não, mas esse ícone aí, esse é só um ícone. Eu falei, não, esse é só um ícone se não tiver na mão do bom designer. Se tiver na mão do bom designer, ele virou a marca. Você sabe que você está falando um negócio, por exemplo, seu cliente não sabe onde você executou o trabalho. Claro que não. Se foi no Canva, se foi no Corel, se foi no Word, se foi no Photoshop, o cara não sabe. Se você entregar uma marca para o seu cliente, uma revista para o seu cliente, se você entregar um livro para o seu cliente, que ele vai trazer o resultado que ele espera, Aonde foi um feito? outdoor, onde foi feito, não depende. Mas Acabou. justamente... Isso daí tanto faz. O que conta é o resultado final. Ele nem sabe que ferramenta que você usa hoje para fazer aquilo, né? É que nem antigamente, você chegava no cliente e falava assim, pô, tá aqui, tá, o cara fala, oh, bacana, bonito, mas dá para você pegar essa marquinha aqui e jogar ela só um pouquinho pro lado? Fala, cara, vai demorar uns 2 dias. Não porque... porque hoje você pega e arrasta, né, cara? Antigamente não era só catar e arrastar. Você tinha que fazer outra chapa. Você tinha que mudar um monte de coisa. E outra, você entra num fluxo dentro das produções, tanto da agência quanto externo, né? Então, assim, cara, não é simples arrasta, né, cara? Esses dias para trás, não. Uma vez eu tava num cliente, um fato até interessante, né? Tô lá mostrando no computador para ele. Falou, não, pega aqui e arrasta para mim. Eu virei o computador para ele, pode arrastar. Ele ficou parado, me olhando. Falei, não, arrasta aí. Aí ele ia lá com o mouse e era um PDF. Como é que você arrasta? Não arrasta, cara. Não é assim, não. Cara, valoriza meu trabalho, entendeu? Só fazer isso. 10 mil reais pra apertar um botão. Exatamente. É isso, essa história a gente vive na vontade constante de fazer isso que o Marcelo sempre fez. Eu principalmente. Nossa, meus freelancers, meu Deus do céu. Eu não tenho muito sofrimento. Eu falo o seguinte, o Rei me conhece, cara. O cliente virou lá pra mim e falou assim, Sen, parabéns, tá perfeito. Eu queria a tampinha branca. Você pode mudar para mim? Cara, qual que é a função dessa tampinha? Manter o café quente, você botar a boca aqui para beber. Vamos falar assim, ok? Fechar para não cair e tal. Ela tem uma finalidade, ela tem uma função. Se ela for branca, preta, azul, cor-de-rosa, vai mudar alguma coisa no objetivo dela? Não. Então troca a cor.
O cliente tem um gosto. Sim. Entendeu? Não. Faz o seguinte, pega esse buraco e abre ele muito maior aqui. Não, cara, eu não posso fazer isso. Mas por quê? Porque o café vai cair pelo lado da Você boca tá do mudando cara. a funcionalidade. Exatamente. Aí eu estou mudando o objetivo da peça. Aí eu sou contra. Agora, a minha vaidade, se a sua marca ela é rosa, azul, né, se ela é as cores que se usam, as cores primárias que se usam para impressão gráfica, se tem a ver com... Cara, para que eu vou colocar cores que não tem nada a ver? O cara tá dentro do eixo do negócio. Exatamente. Né? Então tem umas coisas que você vai e defende tecnicamente. Tem umas coisas que não precisa não tem defesa, é gosto pessoal. Cara, se você gosta de camisa preta e eu gosto de camisa preta, a gente gosta de camisa preta. Se ele não usa preto, a gente não pode fazer nada. Dá uma roxa pro rei, tá tudo certo. Então é assim, eu sou muito simples nesse sentido de fazer as coisas do jeito que agrade o cliente, desde que ela cumpra com o objetivo que foi feita. Ok? Beleza. Então eu não tenho essa vaidade. Né? E aí, cara, entra aquela história de... eu faço de qualquer jeito, porque se o cliente quer, eu faço de qualquer jeito. Não, não pode ser desse jeito. Não, eu faço do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Não. Cara, vamos lá, vamos analisar. Qual que é o objetivo? É esse? Vai cumprir? Vai, então vamos agradar o cliente. É isso que diferencia os profissionais. Né? Então, assim, eu tive um pouco de facilidade com isso dentro da agência, apesar de que algumas pessoas não gostavam muito, porque a pessoa que cria, que nem a gente escuta, ela cria um filho, então ela tem um zelo por aquilo, ela tem a linha de raciocínio dela, ela não fez à toa, ela pesquisou, ela pegou referência, ela teve o porquê, você vai defender, entendeu? Mas chega numa hora que se você vai ficar entre a faca e a espada, vamos falar assim, né? Entre a cruz e a espada, né? Não sei, né? A faca, né? A cruz e a espada, né? Eu de vez em quando eu sou meio Magda para falar as coisas. E aí, cara, não, pera um pouquinho, então é mais fácil sair dessa posição e vai dar tudo certo. Vou lá falar, puta, vamos mudar, cara, não vamos esculachar. E aí vem aquele lado meu também de defender o meu profissional lá dentro. Faz isso só desse jeito. Faz aí. Mas você vai me cobrar tanto para apertar o parafuso? Não, para apertar o parafuso é R$1. Eu vou te cobrar R$ 999 para saber qual parafuso apertar, né? E essa história comigo sempre pegou. Olha, é só fazer isso. Não, não é só fazer isso. Vai demorar tanto tempo. Por quê? Eu tenho um fluxo dentro da agência, entraram outros jobs na frente, eu não posso agora ir lá na frente e colocar o seu. E também existe um processo para mexer nisso, não é simplesmente pega aqui e põe ali. Entendeu? Para eu fazer essa transição aqui, eu tenho que ter software, eu tenho que ter gente que opera o software, né? Então, vamos ter respeito pelo profissional que está fazendo. Então, não é só isso. Vai me cobrar tudo isso? Não, e amigo. Cada vez mais é mais difícil esse tipo de situação dentro do mercado de comunicação visual e design gráfico, né? De publicidade em geral. Porque eu vejo que o mercado está cada vez mais acelerado. Principalmente agora com esse negócio de identidade visual. Eu tive uma situação essa semana em que eu tive que fazer uma key art. O key art visual é quando você cria a identidade visual de uma campanha, né? Um guide. Um guide. Guide, o que é guide? O guide. A guide é a identidade visual, é a key art. É daquilo que vai desdobrar todas as outras peças. Você vê como né? que muda, né? Na agência de publicidade a gente conhecia como guide. Né? Já dentro do Martins, onde eu estou trabalhando, lá o pessoal conhece como key art. Eles acostumaram como key art, né? Que é chave de arte, digamos assim, né? É a chave central da arte. E eu, como leigo, conheço como arte. Então, aí o que acontece? Nessa situação, eu criei essa key art, esse guide, onde tinha o lettering do mote, tinha a persona que estava endossando, né, a campanha, e todo um visual, né, background e tal, e aí bem varejo, bem promocional. E aí, nessa situação, que eu tive um prazo bem curto para poder criar essa campanha, e aí, entreguei de manhã, na segunda de manhã, eu tive que trabalhar no final de semana, pra você ver. Entreguei na segunda de manhã, e aí a pessoa já veio, já preciso comunicar hoje à tarde, eu queria que você mudasse isso, mudasse aquilo, Eu falei, cara... você sabe que eu tenho o meu compromisso, né, na empresa onde eu trabalho, durante o horário comercial, eu vou conseguir fazer a alteração para você somente à noite. À noite. Né? E aí é onde eu vejo que o cara quer imediatismo. Mas todo mundo quer imediatismo. Hoje em dia tá desse jeito. E o diretor de arte, diretor de criação,
nem sempre tá nessa mesma Não. pegada de... E assim, infelizmente, eu acho que isso cai para várias profissões, mas na publicidade, todo mundo acha que é assim, ó, agora faz, é só fazer, é só isso, é só aquilo. Não, cara, não é só, não. Se fosse só, você estava fazendo, você não estava pedindo para eu fazer, né? Então, E assim, seu sobrinho não fez. exatamente, o seu sobrinho que você diz que faz isso muito mais famoso barato, sobrinho. não fez, entendeu? E não vai fazer. E ó, Então- eu vou te falar, lá na produção a gente joga a culpa tudo em vocês. É o que eu falo, eu tenho uma característica que é defender os profissionais que trabalham comigo e me defender também, né, cara? Se for assim, faz, corre, tá, dinheiro. Não, cara, se você for pensar só em dinheiro, você vai ser um medíocre. Você tem que pensar na sua qualificação profissional e na sua responsabilidade sobre o resultado. Então não dá para você simplesmente, é assim, né? Nós estamos falando aqui, né, estuda, vai fazer uma visita técnica, vai conhecer processos que estão acontecendo, vai se profissionalizar. Cara, eu lembro que em 2004 tem uma feira de artes gráficas, chama Drupa. Ela acontece na Alemanha, do Düsseldorf, de 4 em 4 anos. Em 2004, cara, eu cismei que eu tinha que ir nessa feira. Eu não ia comprar nada, porque lá é feira comercial, é feira de negócio. Como todas... Essa Drupa, ela tem indústria gráfica também, não tem? Não, ela é uma feira onde juntam várias indústrias do setor gráfico como um todo. Papel, máquina, teve tinta, agora também, acabamento, acho que 2024 teve uma também. Aonde? Na Alemanha. Na Alemanha. Essa é a Drupa. Então, assim, eu fui para uma feira dessa e lá quando você fala em feira, ele é um centro de negócio. Sim. Você vai expor seu produto lá e os compradores vão rodear lá para poder, opa, me interessa, não me interessa, e vamos embora. Cara, eu fui lá para ver o que tinha de tecnologia vindo, quem sabe, um dia para o Brasil. Sabe quando você fala, cara, vou dar um passo à frente. Uhum. Eu vou para um centro comercial de negócio sobre o setor gráfico, onde é uma área que eu gosto, eu estou dando aula nessa área, eu vou lá, vou passear, é lógico, né? Não estou indo à toa, vou passear, mas eu quero ir lá ver o que está acontecendo com esse mercado também lá, né, cara? Lá a Alemanha hoje é o centro, é o berço da tecnologia gráfica. Heidelberg. Então assim, cara, vamos lá ver? Vamos. Aí eu fui lá para a Alemanha, ver, olhar, andar, né? Eu brinco que eu fui catar papel. Sabe os catadores de papel de feira? Eu fui catar papel, cara. Chega para casa com a mala cheia. Isso. Então assim, cara, se vocês... Fui passear. Mas se você se dispõe num passeio seu, você ficar 3 dias visitando uma feira, e por que 3 dias? Porque ela é gigantesca. Essa Drupa é eu vou te falar o seguinte, ela deve dar, eu não sei nem te quantificar quantos Parques do Sabiá. Você transita de um pavilhão para o outro. Caraca. De ônibus. É gigantesco. É busão? Você quer sair daqui para ir para o pavilhão, é de busão que você não vai a pé, não. É muito gigantesco. Só para o público entender... em julho, mês que vem agora, vai ter a Feira da Future Print. Isso. Quem quiser ir, a gente está montando a excursão, 650, hospedagem, café da manhã, pode ir. O que acontece? Lá, um pedacinho do pavilhão equivale à Future Print inteira. E lá são vários pedacinhos desse junto e setorizado. Então lá você tem comunicação visual, serigrafia, offset, tudo. Então, por exemplo, lá você pega um stand aí dessas gigantes, por exemplo, Roland, é um stand gigantesco. Você chega lá, por exemplo, você falou, né, Heidelberg, Roland, enfim, você chega lá, é o berço deles. Então o cara não põe uma máquina em exposição, ele põe 10, 15, 20 máquinas em exposição e funcionando, trabalhando, imprimindo, entendeu? Que é para você ver o negócio. Então é uma coisa assim absurda. E eu falo assim, cara, eu investi muito, não só dinheiro e não só tempo, mas o que eu pude investir em conhecimento, eu investi nessa área. Hoje, talvez, eu já vou na Future Print, eu estou indo, mas, cara, hoje eu já não sou aquele cara que pega paleta, tem que estudar tal, mas é um conselho para a nova geração, né, que vai estar talvez escutando o nosso podcast, vendo aí. Cara, estuda, velho. Vai acabar o papel? Não, não vai acabar. Vai acabar a impressão? Não, não vai acabar, cara. Vão ter outras vertentes para você comunicar. Então, e vai mudando o processo. Exatamente. E você tem que estar atualizado, né? Uma forma de atualizar, cara, é lendo, é indo em feira, indo em evento, fazendo visita técnica, fantástico,
né? Eu peguei uma época da faculdade que eu levava todas as minhas turmas na gráfica a fazer uma visita técnica, né? Depois teve uma proibição, aí eu dei uma parada, mas eu peguei assim, olha, vamos lá. Isso é uma ideia que, tipo assim, o Rei levantou para levar o pessoal, e eu já levantei com a equipe também para a gente fazer isso, voltar a fazer isso nessa faculdade. Chamar os alunos para fazer a visita técnica, conhecer como que é o processo. Eu acho que vale a pena, né? Eu acho que as primeiras turmas, quando eu falo as primeiras turmas, mas é 5 anos, 5, 6, 7 anos talvez, eu levei todas as turmas, eu levei um dia das aulas de produção gráfica, foram fazer uma visita técnica numa gráfica. E isso abre, né? Nossa. Então, eu gosto de pensar que esse tipo de movimento engaja, né, o profissional. Sim. Sem contar também que dá aquela mexida, aquela oxigenada. Quando você vê que a equipe está um pouco mais encostada, está cansada de fazer sempre a mesma coisa, de sentar ali todo dia, bater o ponto, fazer o que o cliente pediu, fazer alteração, não sei o quê. Fala, cara, eu tenho que inventar alguma coisa para essa galera dar uma oxigenada. Porque a gente sabe que são talentosos, mas que precisa de dar um gás. Então, eu acho que esse tipo de movimento dá um gás. Então, eu acredito que parte do meu trabalho lá, hoje, como diretor de criação, além de gerir a equipe, ficar de olho nas criações que estão sendo feitas, é dar esse engajamento, né? É levar o pessoal a continuar essa paixão pelo design, né? E não olhar para uma inteligência artificial e fazer bico. Né? Fala assim, não, cara, vamos estudar. Vamos aprender essa porra aí. Inclusive, chamei eles para fazer um curso. Vai ter um curso agora dia 5 e dia 6, que vai ser online com o Marcelo Kimura, que é um excelente design hoje na mídia. E vai ter um curso usando inteligência artificial para fazer identidade visual, entendeu? Então, assim, chamei os meninos, já sei que tem 2 que vai colar comigo e a gente vai fazer online o curso o dia inteiro, dia 5 e dia 6, colado no PCzinho lá e aprendendo a usar a inteligência artificial. Tem que ser, porque senão você vai ficando sucateado, entendeu? E aí eu tenho que sempre ficar pensando em algo para não deixar a peteca cair. Pra galera, ó, vamos acordar, vamos fazer coisa criativa. Uhum. Tá difícil às vezes, é difícil, é cansativo, mas senão vocês não crescem, Não gente. cresce. Não crescem, Tem entendeu? jeito. Tem que aparecer. E uma coisa boa, por exemplo, da visita técnica é expandir a mente do profissional para ele pensar fora da caixa. Exatamente. Porque lá você vai ter contato com as matérias-primas se transformando. Exatamente. Então, muitas das vezes você não imagina que você pode combinar duas matérias-primas distintas e transformar num produto. Exatamente. Quem não ficou apaixonado pelo aquele quadrinho lá do... Nossa, do GTA, né? Do GTA. Cara, ficou excelente. O Max mostrou pra gente, um cliente mandou produzir um lá, que ele usou acrílico. PVC, adesivou o PVC, usou acrílico preto e fez os detalhes do quadro, depois usou outros acrílicos dourado, branco, para fazer os detalhes que tinha cor dourada e branca, e ficou uma peça, um quadro 3D. Deu uma profundidade. Com profundidade, ficou incrível. Eu falo assim, eu dando aula, cara, você imagina o seguinte, Max, você ficar falando de produção gráfica na boca, que é uma área extremamente técnica. Sim. Né? Fala. Fica uma aula chata, ninguém entende, chega no final do semestre, está todo mundo perdido, entendeu? Agora você fala e mostra, a pessoa vai absorvendo pelo que ela está vendo também, não só pelo que você está falando. Porque só falando, às vezes, fala, não, cara, que saco essa aula, velho, não aguento mais esse cena falando. A mesma coisa aqui agora mesmo. Eu acabei de descrever um produto que eu não consigo transmitir toda a beleza dele. A hora que a pessoa vê que ela vai ver a beleza mesmo. Eu acho legal que isso, a gente tava falando de RAF aqui agora, a dificuldade que é do designer, o designer da época, o designer de hoje, ter uma ideia, fazer um RAF, fazer um rascunho, falar, cara, e se a gente fizer assim, assado, mostrar pro cliente ou pro demandante, ele ainda não vai conseguir entender o que você está visualizando. Na sua cabeça está excelente, vai ficar lindo. Às vezes pode até não dar certo na arte final. Mas é meio frustrante, às vezes, você mostrar pro cara, não, cara, vai dar certo, olha aqui. E o cara não consegue tangibilizar. Você não passa aquele tesão pro cara. A mesma coisa que você está imaginando, entendeu? E vai muito de encontro com isso, né? Igual a gente viu a peça pronta, viu como é que é produzido, igual os meninos foram lá e viu. Caraca, olha o que dá para fazer. Né? Quando você faz um RAF para uma pessoa que entende, é uma coisa. Você vai lá, por exemplo, se eu fosse um diretor de criação, eu só
mexesse com RAF e fosse passando para os diretores de arte produzir aquela... Os caras vão fazer aquilo com o pé nas costas. Agora você pega um RAF e entrega para um cliente. O cara nem sabe o que é aquilo. Ele vai achar que foi... Aí sim ele vai achar que foi meu sobrinho que fez, entendeu? Ou dele, né? Fala, você achou meu sobrinho para fazer isso aqui para mim? Cara, e o Marcelo falando aí das aulas dele, eu lembrei de uma situação engraçada, inclusive. Um dos meus primeiros trabalhos da aula de produção gráfica do Marcelo era fazer um currículo criativo. E ele deixou bem aberto. Você podia fazer um copo, você podia fazer um folder simples, uma dobra só, ou você poderia fazer uma caixa de remédio. Eu já vi muito isso. Já viu? E muita gente, nossa, cara, eu lembro até hoje. Demais pra fazer isso. Aquelas patricinhas que só ia aparecer na faculdade, correndo atrás de ir na gráfica na última hora para fazer uma embalagem de cigarro. Como eu fiquei olhando para as meninas e falei assim, cara, não quero nada com nada, velho. Em cima da hora correndo atrás de gráfica com a faca de um cigarro, com massa de cigarro aberta, aqueles boxes de cigarro aberto, pra ir numa gráfica pra reproduzir. Os caras da gráfica devem ficar todo louco, né? Filha da mãe, vem numa hora dessa, pedir pra fazer em uma hora uma porcaria dessa. E aí eu fiquei pensando assim, velho, não quer nada com nada. Você levava, o Rei sabe disso, quantas e quantas campanhas ou peças singulares que a gente levou pro cliente montada, né? O cliente fala assim, olha, eu quero um copo. Você chegar lá com o copo pronto. É o boneco, o famoso boneco. Boneco. O cliente fala, mas você já mandou produzir? Não, isso aqui é um boneco. Tá aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. O cliente via e já achava que tinha mandado produzir. Agora imagina pronto. O que eu ganhei de campanha ou de licitação que seja, apresentando mockup, boneco, layouts bem feito, cara, você encanta o cliente. Você chega lá e fala, pensei num copo, assim, assado, tal, o cara vai ficar olhando pra sua cara, babando, tá, não entendi porra nenhuma. Agora, você chega lá e fala, cara, o que eu pensei foi isso aqui, ó. Você vai fazer seu discurso de introdução, né, sem o cara ver, né, de repente você fala, tcharam, olha aqui, o cara, ó. Então, assim, o que eu falava muito lá, eu falei, cara, a gente tem que encantar na apresentação. Não, se você encantar na apresentação... Lá também não e aí funciona. Você me fez lembrar de outra história muito boa, que essa eu tenho orgulho de contar. Que eu ganhei o chefe e depois eu ganhei o cliente. Porque eu tava recém voltado pra mais, né? Que foi antes de mudar pra mais de novo, né? Era Creative. Saiu de mais pra Creative e depois voltou pra mais. Aí eu tinha acabado de voltar, né? E aí eu tava assim, né? Sabe quando o funcionário acabou de chegar e tá sem muito job, porque ele tá organizando a casa pra colocar job pra ele? Eu tava meio assim, né, cara? Aí tinha do meu lado o Caio, excelente designer, inclusive. O Caio é muito inspirador, assim. O cara é excelente. E aí tinha um job dentro da casa que o Caio tava fazendo a marca, que tava em processo de finalização já. O cliente já tinha olhado a marca, tinha aprovado, e o Caio me mostrou a marca que ele fez. E ele me mostrou e tal, e eu falei assim, cara, interessante, né? E aí eu tava ansioso, aí eu falei, vou tentar fazer uma versão de marca aqui. Achei interessante isso que o Caio fez, mas se a gente fizesse assim? E fiz essa marca. E aí eu mostrei pro chefe. O chefe olhou assim, não, Rei, mas ficou bom, hein? Legal, mas já tá aprovado, já tá fechado, né? Aí beleza, eu não fiquei satisfeito não, cara. Eu peguei essa marca e eu sou o mockup lover. Eu adoro fazer um mockup, cara. E aí eu peguei essa marca e falei, quer saber? Aí comecei a fazer identidade visual e ir aplicando no copo, na caixa da pizza. Era uma marca de pizzaria. Apliquei na motinha de entregar. Fiz uma aplicação bonita. Não assim, eu faço uns melhores hoje, mas pra época... Era do cacete. Aí eu mostrei pro Caio, eu falei, não, Rei, ficou bonito demais. Você mostrou pro chefe? Não, mas ele falou que já tá aprovado, né? Você disse que você fez aí, já tá aprovado. Não, mas a sua ficou muito melhor. Chama o chefe de novo e mostra os mockup. Aí eu chamei o Marcelo falou assim, olha, aí você me quebra. Eu vou ter que chamar o cliente de novo aqui pra provar a marca de novo. Aí a gente chamou ele, o cliente adorou a marca, aprovou e ficou com a marca que eu fiz. Aí naquela hora eu falei assim, cara... Quando você faz a apresentação com mockup, muda. Pode ser um mockup físico ou um mockup até digital mesmo. Porque depois a gente começou a mexer com um mockup mais eletrônico, mais digital. Então assim, você vai encantando o cliente. Cara, mockup de peças, de embalagem... Enfim, cara, o que eu já levei de mockup, que eu chego lá, o cara fala, caraca, o cara encanta. Tinha uma época que a gente fazia umas campanhas para um cliente nosso, com guindaste, segurando o carro, tal, nas cancelas do shopping, aí botamos
guindaste ali naquele terreno do lado do antigo Ilha do Sol lá, com o carro pendurado. Aham. Cara, assim, mano, a gente levou os mocap disso. O O cara famoso pirou. aplique, né? É, o cara pirou, sabe? Fica, porra, cara. Era isso que eu tava querendo, né? Não é nem que ele tava. Eu tava querendo um negócio diferente. Era E isso não que eu sabia queria. nem pedir. Hoje um principal recurso que eu uso para vender marca e identidade visual é o mockup eletrônico. É, tem que ser. Eu mostro pro cliente todo o estudo por trás que eu fiz primeiro. Desde... Hoje em dia eu uso muito o estudo de arquétipo para entregar uma marca, né? Então, mostro todo o estudo que eu faço para ele primeiro, o conceito, né? Quais foram as cores que eu escolhi, por que daquelas cores. E depois eu já venho derrubando com o mockup. Aí, a hora que o cara chega no mockup, o cara deita. É aquela história, você tá na blá 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 blá, o cara já tá quase caindo. A hora que você mostra o mockup, ele derruba, você chuta a boca dele ainda, né, de lambuja. Porque, cara, não tem como não encantar, né? Se for uma coisa realmente bem defendida e bonita, não tem como. Porque você entrega primeiro o conceito, você defende aquele conceito. Se for fazer sentido pra ele, a hora que ele vê o mockup, ele fala assim, caraca, a minha marca pode ser isso. Pô, minha marca pode ter esse tipo de peça. Nossa, olha como que minha marca pode se comunicar. É. Como que ela pode se posicionar como elemento gráfico, né? Agora, a melhor coisa nisso tudo, eu vou confessar para vocês, é aquele cliente que fala assim, eu te contratei, é você que sabe. Sabe? Não fica com aquele negócio. Falou, ó, é isso aqui que vai me ajudar a vender? Então pode mandar fazer. Sabe? Você não precisa ficar gastando muito. Ele passa... ele confia. Isso, ele acredita no seu trabalho. Porque tem cliente que você tem que ficar convencendo ele a aceitar aquilo que você está levando para ele. Então você fica ali e vai. Tem hora que você chega lá, que você começa, ele fala assim: não, em cima ele não vai usar o termo brief, mas em cima da nossa conversa, é isso que você está me trazendo? Se é isso que você está me trazendo, é isso que tem que fazer. E você não vai discutir com o médico a hora que ele vai fazer a cirurgia em você. Você não vai falar, não, esse ponto que você está dando aí não está legal. Ó, você está cortando com bisturi errado. Não, cara. Nem ficar pedindo desconto para médico também. Né? Então, assim, eu falo assim, cara, 24 anos de agência, você já imagina o que não teve de cliente lá. Então tem os chatos, tem os porrinha, tem aqueles que você fala assim, não quero esse cliente de jeito. Fala assim, melhor prazer que eu tive desses 24 anos, eu uso o termo assim, foi demitir alguns clientes. Demitir, não quero. Tá me dando dor de cabeça, não tá me dando dinheiro, tá me apurrinhando com um detalhezinho besta, entendeu? E aqueles clientes que falam assim, não, meu amigo, se é isso aí, manda fazer. Acabou. Não fica com aquele, não botei, muda, meu sobrinho fazia mais barato, porque meu sobrinho sabe fazer um negocinho dele. Não. Cara, é tal história, meu amigo. Você me contratou, é o que você falou, né? Quando você vai procurar um médico, você não vai ficar comparando ele com outro e muito menos questionando o trabalho dele, pichinchando o trabalho dele. Faz a cirurgia e se eu gostar, eu pago. Se eu gostar dela... designer sofre muito isso. Não, faz aí duas opções. Eu acho que pior que isso, eu acho que todo designer já escutou. Cara, faz uma logo pra mim igual da Coca-Cola. Ixi. Rapaz, eu sempre falava assim, olha, você tem mais dinheiro que a Coca-Cola pra me fazer isso? Porque eu te transformo no cara mais famoso do que a Coca-Cola. Pelo menos aqui na região do Triângulo Mineiro eu consigo fazer isso. Vai depender da sua bala. Eu compro todos os anúncios comercial, não deixa a Coca-Cola anunciar e põe só a sua marca. O cara quer que você transforma ele com verba zero. Aí. Não, que é uma outra dificuldade que a gente tem, é o tal da verba. E assim, infelizmente, é uma realidade, mas a nossa profissão, ela meio que desgastou como veio aqui para tomar meu dinheiro. Não deu resultado. É isso. E tomou meu dinheiro. Mas também tem a percepção, né? Porque o pessoal tá querendo resultado imediato. Imediato, muito imediatismo. Né? Você tem isso, eu vou usar os termos, né? Por exemplo, BV, que é o bônus sobre a venda das produções. Cara, cliente nenhum aceita isso. Ele acha que você está ganhando bola, né? Aquele termo mais pejorativo que se usa quando você está tendo que comprar alguém, né? Não, cara, faz parte da composição do meu custo, cara. A Lei 4.680, ela me defende sobre esse retorno, sobre esse bônus que eu vou receber de volta, entendeu? E aí começou a ficar pejorativo, começou a ficar ruim pra gente. Por quê? Porque aí vem a concorrência para ela tomar, não, isso aqui eu não cobro. Não, eu não recebo BV. Não, eu te dou a criação, ganho só BV. Aí começou a ter as margens de negociação que foram deteriorando
o profissional de comunicação. Mas isso né? aí também é muito culpa da falta de profissionalismo. Né? Lógico. Porque o pessoal, beleza, trabalhou na agência, sai, abre a dele, não entende de todo o processo, porque às vezes o cara é só designer, não entende a parte burocrática, a parte administrativa, a parte... De custo, de nada, né? O cara acha que, pô, eu fiz um cartão de visita aqui, vou cobrar R$10 e, ó, 10, cara, dá pra tomar uma ceva. Acabou, né, cara? O cara não tem conta pra pagar, vamos falar assim. Se tem, é mínimo. E não é só questão da conta pra pagar. Eu acho que ninguém trabalha pra pagar a conta. A gente trabalha pra pagar a conta e pra sobrar dinheiro no bolso. Né, pra você poder ter Como que a pessoa vai ganhar dinheiro com dinheiro no bolso se ela não dá conta nem de fazer a conta para ter lucro? Esse assunto aí, cara, me lembra muito que muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão começando um negócio, vou abrir uma lojinha de roupa, ou vou abrir um salão de cabeleireiro, uma barbearia, e vai pensar em criar uma marca, ela já pensa como um gasto. Ela não pensa como investimento. É gasto. Então tipo assim, a pessoa já começa errando o negócio dela. Que tem que pensar como um investimento. Cara, se você vai criar a sua marca, você está investindo no seu negócio. Se você vai criar uma identidade visual, você está investindo no seu negócio. Não é um gasto. Inclusive, quando eu vou elaborar um orçamento para um cliente meu, um freelance, o meu arquivo, a capa do meu arquivo para orçamento, não chama orçamento. Chama relação de investimentos. Tá certo. E o texto que eu coloco na capa é para isso. Explicando exatamente o que se trata disso. Explicando que o principal erro de um profissional, de um empreendedor que vai criar um negócio, é achar que isso é um gasto. Não, você tem que colocar na sua tabela como um investimento. Mas a palavra... E o investimento é o quê? Quando você investe, você quer o quê? Retorno. Você quer retorno. Mas a palavra que fica na ponta da língua de qualquer um é exatamente isso. É gasto. É gasto. Mas, cara, você quer atingir um objetivo, mas não quer investir para atingir esse objetivo. Exatamente. Né? Você chega lá, o cara fala assim, olha, eu tenho essa meta aqui de venda de 1 milhão de copos. Para isso, cara, você precisa fazer isso. Não, mas aí eu não tenho dinheiro, aí é caro. Então... não sei o quê, eu não posso gastar esse dinheiro. Cara, então você não vai ter o retorno que você quer. Exatamente. Né? Isso é uma dificuldade muito grande. Você tem que passar por alguns riscos, né? Você tem que passar por alguns perhaps para poder chegar no seu retorno depois. Ô, Rei, mas eu vou falar uma coisa. Cara, eu já passei por tanta coisa em termos de é caro, é barato, você tá me roubando, você não tá me dando resultado. E também eu falo assim, entre mortos e feridos, eu sobrevivi e ao mesmo tempo, cara, eu consegui ter bons clientes, não estou reclamando de cliente, não estou reclamando de nenhum, mas eu tive que demitir cliente, eu tive que botar o pé em cima da mesa e gritar, entendeu? Dar um tapa na mesa, porque senão, cara, você vai ser pau mandado. O cara vai te chamar, eu quero isso. Você vai lá, toma isso. Eu quero aquilo, toma aquilo. Não, cara. Ou você faz a coisa como você estudou e como você se profissionalizou, ou você vai virar um empregado do cara, porque ele vai pedir, você vai fazer, ele vai pedir, vai fazer, ele vai te pagar por aquilo, é um salário que ele vai estar te dando, né? Então você tem que mostrar para a pessoa que você está ali para dar resultado para ele, e não é para ele gastar dinheiro, mas é o que eu falei, não só na nossa profissão, Max Ravel, em todas, ou na maioria, cara, sempre tem alguém que quer deteriorar a sua profissão. Eu brinco o seguinte, a concorrência ela é boa por uma coisa, ela faz eu acordar mais cedo. Ou seja, eu preciso acordar mais cedo que esse cara, pensar primeiro que ele e tá na frente dele. Agora, meu amigo, tem cara que fala, não, a hora que eu acordar, eu acordei. Depois eu chego lá no cliente do Marcelo lá, cara, é R$1, eu faço por 50 centavos. É 10 mil, eu faço por 1.000. E aí assim vai. Aí você vai perder no mercado, não é pela sua competência, é pelo preço. Culpado não é a concorrência, o culpado é o seu cliente, que compra esse tipo de negócio. Né? Perde dinheiro e depois não tem dinheiro para poder pagar. E essa concorrência, essa concorrência predatória, ela só existe porque tem o cliente que aceita. Porque se os clientes começassem a bater a porta na cara desse tipo de concorrência, meu amigo, você só ia ver bichão na rua. Você não ia ver medíocre, não. Entendeu? Você não ia ver rato na rua. Você ia ver só leão. Né? Inclusive, isso aí vem de frente com esse projeto que eu desenvolvi, que é o Inspira Print, que é para isso. É para trazer conhecimento e gerar uma comunidade dentro da área de comunicação visual para o pessoal aprender. Falar, opa, para de perder dinheiro, vocês estão perdendo dinheiro porque vocês estão fazendo a concorrência de preço que é louca, vocês não estão pondo na ponta do lápis todos os gastos, o pessoal não está estudando, não está aprendendo.
funcionário de uma empresa de comunicação visual, sai, abre uma empresa e começa a prostituir o mercado. E outra coisa, você baixou o preço, você nunca mais recupera o mercado. Não. O preço daquele que você tinha. Eu já vendi outdoor. Quando eu falo vendi, não é a minha criação, não. O painel e a veiculação, eu já vendi por R$1.500. Até a última vez que eu comprei outdoor, acho que eu paguei R$300 na produção com a locação, com a veiculação e a produção. Eu falo, cara, vendi por R$1.500 para a empresa do fulano. Hoje a mesma empresa, ou empresas concorrentes, estão vendendo por R$300, R$400. Eu nem sei quanto está um outdoor hoje. Mas até então, há um tempo atrás, que eu ainda produzia alguns, cara, pagava R$300 no painel, com produção e veiculação. Isso já foi vendido por R$1.500. Alguém jogou para 1.300, 1.000, chegou ali, meu amigo, você não sobe mais. Então, quando o cliente briga pelo preço, põe uma coisa na sua cabeça, se você fizer, você nunca mais volta. Ele não vai te dar essa oportunidade de você retomar, porque se você fez, é porque você pode. Se você estava me cobrando, você estava me roubando. Já escutei, você estava me cobrando, você estava me roubando. Porque veio o fulano aqui e cobrou tanto, muito menor que você. Pô, então, isso é complicado. E ver o Marcelo contar isso aí sobre esses preços, painel, outdoor. Eu imagino que o Marcelo, na história dele, deve ter acompanhado o surgimento de muitas gráficas aqui, né? Vixe, gráfica de monte. Cara que faz outdoor. Faz... Mídias que foram lançando novas também, né, cara? Porque, cara, antigamente você fala assim, o que você tem? Impresso, outdoor, televisão e rádio. Era basicamente isso que você tinha de comunicação. Cara, depois vem bus door, mini door, aí começa a vir as peças de ponto de venda, de PDV, que tem uma infinidade de peças, e vão surgindo novos espaços de comunicação, televisão dentro de elevador, enfim, um monte de coisa, né, cara? Mas eu peguei, basicamente, cara, mídia era isso. Mídia era televisão, rádio e outdoor. E depois você tinha a parte de comunicação impressa offline. Então você tinha as três, né? Que eram mídias que sustentavam bastante outdoor, rádio e televisão, e depois a parte de papelaria. Não tinha muita. Você pagava para veicular ali. E as gráficas da época que cresceu junto. Eu lembro que eu ouvi falar muito de gráfica Cortes. Né? Gráfica Cortes tá hoje. Uma grande gráfica. A Raquel Cortes. Já chamei vocês aqui para participar do podcast. Tá convidado de novo, viu? O Raquel, Emerson, pelo amor de Deus, né? Vem expor aqui, a melhor gráfica. É uma das melhores gráficas que tem em Uberlândia. Pois é, cara. Eu conheço demais eles lá. Lá seria bom fechar uma visita técnica também. Lá é bom, e eles são muito abertos. O Emerson e a Raquel, eles são muito abertos para visita técnica. Massa. Muito. Massa. Lá é offset, né? Lá é offset. Eu já passei raiva na Raquel. Eu atendi ela lá. Hoje fala assim, eu sou da época da tipografia. Vocês nem devem saber o que é isso. Isso aí. Né? Hoje, praticamente, você roda tudo em offset. Né? Não tem mais aquele negócio. Porque antigamente, isso aqui é tipográfico, isso aqui é offset, isso aqui é serigráfico, isso aqui... Lógico, você tem a serigrafia, que é o six screen, não vai perder espaço para sublimação. Né? Surgiu a sublimação, acabou com o silk screen. Cara, é relativo. Tem gente aí mexendo com o silk screen que eu conheço. Até hoje. Entendeu? Entendeu? Veio o offset, vai acabar com a tipografia. Não, tem gente que ainda gosta do tipográfico, convite de casamento, convite de formatura, cartão de visita de gente mais velha. Eles gostam de tipografia. Né? A tipografia, você consegue fazer alguns recursos que com a offset você não consegue, com a digital você não consegue. Então, assim, cara, eu falo assim, todos os processos que eu presenciei nesse mercado, né? A gente começou com a tipografia, que a gente chama de relevografia, tudo aquilo que transfere a imagem através de relevo. Depois veio as encavografias, que já são os baixos relevos que fazem as transferências, que são as rotogravuras na época, as rotográficas, né? Depois vem offset, que aí já é planográfico, ou seja, tudo no mesmo plano, a chapa não tem nem baixo nem alto relevo para transferir imagem, e vem a parte de serigrafia, né, cara, que é a parte de silk screen e por último a digital, que aí engloba tudo. Então, se você pegar todo esse contexto, cara, a primeira foi tipografia, né, cara, e aí depois passa para a rotografia, que é encavografia, vem a offset, que é planografia, e aí chega na digital, que não tem matriz de impressão.
né? Porque todas você depende de matriz de impressão. A digital não, é Ctrl+P, tá saindo lá, né, Pera aí cara? que eu tô tendo um déjà vu aqui É. de aula de revisão, hein? Vou fazer a prova no outro dia. Então, assim, cara, a evolução disso tudo, lógico que demorou muitos anos, mas tá acontecendo. Daqui a pouco o digital já vai ser, sei lá o que vai ser. Vai ser plasma, impressão de plasma, sei lá o que vai ser. Isso aí nós já tem, né, Max? Lá na Inspira Print. Tem. Inclusive, o Max mostrou pra nós um plasma lá. Eu falei, que isso, irmão? Muita ciência aqui na parada. Eu até brinquei lá com eles, né? Perguntei, quais são os elementos que vocês conhecem da natureza? Quais são... são 3. Eu falei, não, pois é, tem um quarto aí. O plasma. Aí eu tive a oportunidade de mostrar para eles como que funciona o plasma, né? No caso, a laser, ela funciona na transmissão de uma energia, de um ponto de energia a outro, através do gás CO2, onde ele forma um plasma e gera o pulso, né? Cara, trabalhar com design, trabalhar com produção gráfica, tem que ser nerd. É muita ciência envolvida. Bom, eu gosto muito. Eu falo assim, cara, para mim é uma área apaixonante, né? Tanto é que dentro de uma agência de publicidade, cara, eu me identifiquei de cara, né? Antes de ter passado por atendimento, eu fui contratado para ser atendimento, mas um atendimento que assim, não, você vai lá e acompanha o serviço para mim. Pô, cara, eu nunca fui, vai lá, tal. Às vezes o Gildo ia comigo, me explicava, foi me dando aula, falou, pai, eu já começo a pensar em andar sozinho. E aí você vai, né, se profissionalizando, vai estudando, vai lendo, e assim, artes gráficas para mim hoje, cara, ela continua sendo apaixonante, né? Eu sei que eu vou falar besteira, mas eu prefiro 1000 vezes hoje mexer com qualquer área da artes gráficas do que fazer medicina. Você entendeu? Então aquele meu sonho de ser médico, ele foi muito bem suprido por essa área, não da artes gráficas, mas pela área da comunicação como um todo, né? Então, e eu vejo dessa forma também, cara. Inclusive em tudo que eu faço, em tudo que eu coleciono. Hoje eu gosto muito de jogar videogame, né? Descobri depois de velho que eu sou apaixonado com videogame. E aí, quando se trata de... eu quero comprar um jogo. Se eu puder, eu compro o impresso. Eu compro o joguinho lá que vem no CD, que vem no encarte, que vem na caixinha. Uhum. Eu sou muito apaixonado. Eu dou valor na produção gráfica. Eu quero ler um gibi no computador, né? Porque eu não quero comprar. Não, eu quero comprar o gibi. Eu quero papel, eu quero sentir o cheiro do offset. O que a gente estava conversando aqui, porque o papel não vai deixar de existir. Cara, hoje eu estou com uma neta de 6 anos que ela é alucinada em pintar. Então eu compro os livros de pintura, aqueles que vêm só com o esboço do desenho para poder pintar. Cara, ela se diverte com aquilo, entendeu? E eu acabo me divertindo com ela, com aquilo ali também, né? A Sofia, cara, eu tô impressionado com a Sofia, porque ela gosta muito do que eu gosto também, né? De desenhar, de pintar. Ela tá toda hora fazendo isso. Mas agora tá virando uma empreendedora. Ela virou pra mim, papai, tô fazendo agora esses bichinhos de biscuit aqui e vou vender na escola. R$5 cada. Aí, ó. Mano, ela me mostrou os bichinhos que ela fez. Toda hora ela faz um animal e vai lá me mostrar. Eu fico impressionado a cada animal que ela faz. Pois é, cara. E aí, cara, você pega aí. Quantos anos a Sofia tá? A Sofia tá com 9. Pois é, cara. Olha que beleza, né, cara? Não tá na... Pode até tá, mas não é aquela coisa o tempo inteiro ali que você pega hoje. Parece que o bebê, que a hora que sai da barriga, ele já sai fazendo assim com o dedinho, né, cara? Então, por exemplo, minha neta, ela gosta do tablet dela, do celularzinho para ver lá os desenhos. Mas chegou lá em casa, cara, tem coleção de livro para ela pintar. Lápis, caneta, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tipo. Joga também no chão, parede também, joga no chão, pinta. Você pinta esse que eu vou pintar esse, vambora. Então, assim... Aí entra num contexto que eu falei, cara, você acha que vai morrer a impressão? Não vai, né, cara? Você não tem como... Vamos pegar um exemplo mais esdrúxulo. O vinil... Tá voltando. Disco de vinil. Tá voltando. Cara, eu vejo cada vinil bonito. Tá voltando. Se eu tivesse grana pra comprar, porque virou item de luxo. Você entendeu? Você vai comprar um vinil, cara, o trem é caríssimo. Porque eles não lançam pra você ouvir música, eles lançam exatamente pra você pendurar na parede. E outra coisa, né? Você fala o seguinte, cara, na minha época era vinil, né? Vinil e fita cassete. Para comprar um vinil, cara, não era fácil assim, você chegar lá e falar, eu quero esse vinil, me dá 2 desses, 3 daquele, tal. Não é hoje que você põe lá, pendrive, grava,
Spotify, né, essas plataformas de streaming tem aí, tá, hoje tá tudo muito fácil. Aí tá voltando o CD, desculpa, o vinil. Cara, você fala que massa, cara. Aí você vai comprar um vinil hoje, cara, ele não é barato mais não, bicho. entendeu? Não é porque ele é coisa antiga, que ninguém mais usa. O Pedrão, meu filho, ele herdou, a minha herança foi meus vinis todos que eu dei pra ele, entendeu? E uma vitrolinha lá de agulha pra poder tocar, né? Então... Tá milionário. Tá nada, tem pouco disco, coitado. Mas, cara, voltou. Enfim, cara, eu acho que produção gráfica é um negócio que eu sempre vou gostar muito, sabe? Eu vou ficar velho gostando de mexer com papel, gostando de mexer com impresso de plástico, sei lá. Eu gosto de ver as coisas saírem É interessante, do rascunho, sair do rascunho. É interessante porque tudo que a gente pega hoje, a gente começa a olhar como é que foi feito, né? Você fica naquela, caraca, velho, olha isso daqui. Quando é uma coisa diferenciada que você não tá habituado a mexer, cara, eu já abro, desmonto para ver como é que foi feito, né? Putz, olha o corte dessa faca, que diferente, né, cara? Então... Eu lembro que uma vez, eu compro muito revista de tudo quanto é tipo, muito pela capa. Uma vez eu passei numa banca e vi uma revista sobre impressão, sobre produção gráfica. E eu fiquei apaixonado porque ela tinha um verniz diferente na capa. Era um verniz de alto relevo, que parecia que imitava o jeans. Uhum. E tinha um recorte, tinha um recorte da mochila perfeitinho. E você abria a mochila, assim. Cara, eu apaixonei pela capa da revista. Eu sei até onde vende esse produto pra fazer e faz com plotter de recorte. Tá vendo? Então, assim, é um negócio que são poucas pessoas que se apaixonam por isso, mas se a gente parar de ser apaixonado por isso, as outras gerações não vão nem querer saber. Eu acho que assim, cara, uma opinião minha, tá? A tecnologia está muito avançada. Sim. Ela está muito avançada e ela é uma coisa assustadora. Ela está saindo do preocupante para o assustador. Porque hoje uma máquina, cara, ela está tão inteligente, né? Ela está tão inteligente que, cara, daqui a pouco ela está... eu mando em você, não é você que manda em mim, né? Então, quando eu falo assim que é preocupante esse volume de tecnologia para tudo, quem sou eu, né? Mas eu acho que deveria ter um processo de desaceleração com essa tecnologia. Eu também acho. Ela não vai parar nunca mais? Se ela não parar nunca mais, daqui a pouco não tem ser humano na Terra, só tem máquina, entendeu? Então assim, você tá falando merda, Marcelo. Não. Cara, é lógico, sei lá. Eu lembro que antigamente eu falei, não, cara, quando chegar no ano 2000, será que vai ter aqueles carros voando? Cara, nós estamos em 2025, partindo para em 2030, 40, 50. Não é isso. Hoje se fala em carro autônomo. Mas, cara, tem drone e tal. Mas, cara, a gente imaginava uns negócios que, tá longe. Tava longe dos anos 2000, estamos nos anos 2025 e tal. Mas se não desacelerar, cara, o que vai ser da gente, do ser humano, entendeu, cara? Porque a máquina está substituindo tudo. Eu acho que vai fazer parte de uma seleção natural. Aqueles que tiverem realmente... aptidão. Não só aptidão, mas tiver... Não é consistência. Força de vontade, de correr atrás, de aprender, de ser autodidata, aí sim ele consegue dominar as máquinas. Agora, a grande maioria é que nem aquela frase que diz, né? O mundo será dominado por idiotas. Não pela capacidade, mas pela quantidade. Pela quantidade. Não, eu percebo muito que a minha grande preocupação mesmo, que eu tive nesses últimos dias com inteligência artificial, é uma coisa que eu venho percebendo, até mesmo algo sem estar relacionado com inteligência artificial. Eu percebo que o uso do smartphone em excesso, o uso de rede social em excesso, está fazendo com que as pessoas percam um pouco da habilidade da escrita. Total. Da escrita. Até de conseguir expressar o que ela tá querendo falar, o que ela tá pensando. Essa habilidade eu nunca tive. Eu comecei a ter agora com o ChatGPT. Você faz o seguinte, você pega alguns anos atrás, você sabia de telefone de cabeça de um monte de gente, você sabia placa de carro, você sabia fazer conta de cabeça, você sabia fazer um monte... Sua cabeça, ela armazena... O buffer dela era muito grande. Hoje ele atrofiou. Porque você fala assim, cara, faz a conta aí pra mim. A mesma coisa você pega o celular, faz a coisa. A placa do carro, pra quê? Se eu tenho o meu celular, o documento tá no meu celular... Ok, Google, faz isso. Isso. Eu preciso ligar para minha esposa. Cara, eu sei o telefone da minha esposa de cor, mas é quase que impossível você falar assim. Fala o nome para pegar
numa geralzona, todo mundo sabia o telefone da namorada, do namorado, da mãe, do pai. Cara, telefone, a gente trabalhava só com telefone fixo, depois disso, mas você tinha o telefone celular e o fixo residencial na sua casa. Hoje em dia ninguém mais tem celular, telefone fixo praticamente em casa. E você tem sua agenda, você tem seu computador no bolso. Então tudo que você quer, você vai no telefone hoje. Você vai num smartphone, você vai num tablet, você vai num computador. Tá muito fácil, isso está emburrecendo também a gente, né, cara? Eu tava esses dias lá mexendo com os negócios, eu falei, cara, não, vou fazer essas contas tudo na cabeça. Pá. Aí você começa a processar, não, cara, troço difícil, põe o telefone aqui e tal, tá. Cara, eram contas que não eram difíceis que eu tinha que fazer, mas, cara, era mais fácil eu fazer na calculadora. Fui fazer uma divisão de despesa agora de uma viagem que nós fizemos com um grupo. Cara, planilha Excel. Mandei na planilha Excel lá, fiz as fórmulas, caramba, tal, buf, deu tanto pra cada um. Aí o Pedro falou, não, pai, era só você perguntar pro chat GPT, ele te dá tudo prontinho. Pois é, tá vendo? Aí eu já não sou tão avançado então, assim, mas entendeu? Aí é onde a gente, cara, a gente tem que exercitar, cara. É. A gente tem que ficar sempre exercitando. Cara, eu assustei, a hora que o Pedro mostrou a relação que ele fez com a turma dele, cara, jogaram no chat GPT, cara, saiu prontinho. Pronto. O valor de cada um, tal, não sei o que, você imputa as informações, tá perfeito o negócio, cara. Pra você ter noção, eu fiz um cliente pedir um orçamento, ele mandou a foto do caminhão e na foto ele escreveu a altura e a largura do baú do caminhão e pediu para me fazer o orçamento do adesivo. Eu joguei no chat GPT, desculpa, ele fez o cálculo, identificou que era um caminhão que tinha o outro lado, já calculou o outro lado. Aí. E deu tudo pronto. Assim, a tecnologia está aí, a gente tem que estar assustado mesmo. Sou a favor de que deve existir um movimento de desaceleração, mas isso não vai acontecer porque o dinheiro fala mais alto, né, cara? Mas daqui a pouco, meu amigo, as máquinas estão dominando. Daqui a pouco não. Mas voltando ao assunto da produção gráfica, cara, a gente tem muitas vertentes, né? E eu sei que você conheceu muitas pessoas, né, fez amizade até nesse pessoal aí, né? De gráfica, de offset, gráfica rápida, até sublimação também, né? Sublimação eu lembro também. que você tinha um parceirão que às vezes fez uma camisa pra gente, né? Cláudio, de motocross. Cláudio, era RLG? RLG, isso. RLG. Foi ali onde eu entendi, cara, como é que funcionava a sublimação. E entendi como é que era feito, por exemplo, uma camisa. Eu não sabia. Foi trabalhando com o Marcelo que eu descobri isso. Que eu fiz uma arte pra motocross, o Marcelo gostou muito, falei, hey, vamos fazer as camisas pra nós. Eu já sei até o cara que vai fazer pra nós. E aí o Marcelo me explicou como é que faz. Ele joga um tecido inteiro, faz lá a impressão dentro do gabarito do corte da camisa, de uma vez, cara. Temperatura, não é? Ela é contínua a impressão, né? É rolo de impressão, né? Calandra. A calandra é para você fazer a transferência, né? Você passa pela calandra, papel e tecido, ela faz a transferência quente. Mas até a própria impressão do papel, que é um papel especial, uma tinta especial, é rolo, né? É contínuo. Massa. Não tem, imprime um papel, imprime... Tem talvez alguém aí, com certeza deve ter, quem faz sublimação em coisas pequenas, né? Que deve fazer impressão em folha. Mas eu conheço as grandes impressões de sublimação, tudo rotativa. Né? Calandra, tem as prensas térmicas também. E o Cláudio ainda trabalha com isso? A RLG ainda existe? Trabalha. O Cláudio é cliente nosso lá da fase de imprimir. De vez em quando eu pego ele lá, a gente bate uns papos. Aí, Cláudio, você tem que vir aqui também, tá? Já te convidei e você fica fugindo, tá? Pode vir aqui participar do podcast. O Claudião não vem, não, eu conheço ele. Ixi. Inclusive, tem até uma frase que eu quero até que o senhor me fale o simbolismo dessa frase. Te encontro pelo mundo. Não, aí, cara, você foi longe. Eu tô por fora. Eu sei que você começou a fazer um movimento aí de viagem com uma galera, né, de moto, e tem uma marquinha, né, com isso. Nós temos um grupo de amigos, motociclista. O grupo é enorme. Aí tem a tribo A, a tribo B, a tribo C, e de repente alguns amigos reunimos e, cara, vamos criar uma marca para nós, vamos criar um grupo para nós. E aí criamos esse Te Encontro pelo Mundo. Virou uma marca, virou roupa, as viagens hoje é no grupo do Te Encontro pelo Mundo, e cata a moto e vai viajar. Então é um movimento de motociclista, né? De quem gosta de se aventurar com moto na estrada.
Cara, isso é bom demais. Esse dia eu vi a Ludmilla compartilhando, sua esposa, vocês na estrada. Cara, deve ser maravilhoso. Deve ser Agora, esse final de demais. semana, a gente foi pra fazenda aqui em Goiás, fomos todo mundo de moto. Parte desse grupo foi pra lá, tudo de moto. Se você falar assim pra mim, vamos comer um pastel lá na divisa, lá no Zebu de moto? Vambora, cara. Ô, passeiozão, né, cara? Tem cara que vai pra Atacama, que vai pro Chile, vai pro Peru, pra Bolívia, faz a rota 66. Tem tudo isso daí. Podemos chegar lá? Podemos. Apesar que eu falo assim, não é o meu objetivo. Eu tenho alguns objetivos de viajar de moto, mas não é o meu grande objetivo. Fui para Atacama de moto, fui lá para o Ushuaia de moto. Pode ser que um dia eu esteja lá, que eu vá lá de moto, mas a gente está mais modesto por enquanto. Agora em setembro nós estamos indo para Chapada Diamantina. Nossa, que massa. Esse grupo aí do Te Encontro pelo Mundo, Claudião, mais uns companheiros, nós estamos indo para Chapada. Show de bola. Mas Cláudio, um abraço e próximo eu quero que você esteja aqui, hein? Participar. Traz ele aqui para falar de motociclismo, pronto. Fala aí. Cara, a gente tem que trazer pessoas assim, sabe? Que tem essa bagagem igual o Marcelo tem. Claro, a gente tem que trazer também galera nova também, né? Não, isso aqui foi uma aula. Mas, isso aqui se não servir de tutorial para você que tá começando, meu amigo, nada mais vai servir. E assim, a gente tem que trazer essa galera assim, que tem essa história, essa bagagem, e de maneira bem versátil mesmo, né? Porque comunicação visual não é só gráfica offset, não é só gráfica rápida, não é só fazer lona. Cara, olha só, a gente tem impressão em tecido. Quanto tipo de impressão de tecido que a gente tem hoje? Né? Tem impressão, essa sublimação, tem o do Cico Screen. Eu conheço um cara que faz Cico Screen até hoje, o cara é excelente. Tem o DTF, que é tecnologia nova. Né? Eu tenho uma loja hoje, né? Eu criei uma marca chamada Fluxo Limitado, que é onde eu faço minhas ilustrações e faço print on demand. Através da reserva. Uhum. E a reserva que produz tudo e entrega para o cliente no final. Eu só fico por conta da criatividade. Eu vou lá, tenho minha lojinha, faço minha ilustração, faço minha estampa, jogo lá no produto, a pessoa vai lá e compra. E a reserva, que todo mundo conhece a marca Reserva, né, que é a do Pica-Pau lá, famosa, o produto é excelente. Você vai lá, compra a sua camisa, compra a sua estampa e chega na porta da sua casa. Tudo por conta da reserva. Que beleza isso, hein, Rei? Isso é muito sabia legal. Que era a reserva que fazia só... Sim, a reserva. Chama Print on Demand, ou seja, você tem uma plataforma da reserva. Todo mundo que tiver pode jogar nessa plataforma ou ela é exclusiva de sua, dos seus layouts? Não, a reserva tem uma plataforma, né? Sim. Que chama Reserva Inc. Você vai lá, cria sua lojinha e você pode fazer seus produtos. Entendi. E aí tem os planos, né? Aí dependendo do plano que você assinar, você pode fazer caneca, você pode fazer boné, você pode fazer blusa de frio. Tudo na responsabilidade da reserva, a produção. Na responsabilidade da reserva. Legal. Exatamente. Isso, hein? Bacana. Inclusive, você pode até, dependendo do plano, você pode até personalizar o seu link. Um marketplace, praticamente. Exatamente. Bacana. Mas o mais interessante é que, pra mim, que sempre tive o sonho de ter minha própria grife, é o meu pontapé. Né? Tipo assim, é o meu início de um grande sonho que eu tive desde pequeno. Mas isso é uma mudança que vem para o mercado justamente por conta disso. Você montar uma empresa para produzir estamparia já não faz mais sentido. Então, da mesma forma que aconteceu no mundo do parque gráfico, quando as pessoas vão fechar lote de cartão. Acharam a solução para baratear o custo do cartão de visita. O que aconteceu? Prostituíram. Hoje em dia, não compensa você montar uma gráfica para fechar lote. É tudo enviado para fora. Ou tem o birô próprio que atende outras gráficas menores. Cara, engraçado, né, cara? Eu comprei... Antigamente você não comprava milheiro de cartão, você comprava cento. E um cento de cartão numa offset, numa gráfica offset... Cara, eu vou chutar valores, tá? Era tipo assim, 300, 400 reais o cento de um cartão de visita. Exatamente. 4 cores, 4x0. Hoje em dia não. Logo, hoje em dia eu não sei nem o preço, mas logo surgiu essas... você fazer em grandes formatos, cara, vendia-se a 35 reais o milheiro. Ou seja, 900 cartões a mais pelo 1/10 do preço. Nossa, velho. Então, né, hoje, aí começou a fazer cartão, aí começou a fazer folheto numa determinada medida, e hoje em dia eu nem sei como anda esse mercado, a pessoa vende o formato, né, então você põe seu cartãozinho, eu ponho o meu, o Max põe o dele, tal, o cara monta o formato, imprime,
divide de todo mundo e ganha, deve ter o lucro dele lá. Isso, acredito eu, que deve ter prostituído e muito. Sim, Né, hoje em dia, tipo assim, o cartão de visita, o slot, era vendido mais ou menos nessa faixa de preço. O pessoal que terceirizava pagava essa faixa de preço, 30, 35. O pessoal vem corrigindo um pouco o valor, mas não corrige nem pela inflação. Hoje, se eu não me engano, deve estar saindo a 40, 45 reais Aí, o milheiro para terceiro, e o pessoal costuma revender aí 50, 60 reais. pois é, milheiro. Eu lembro Caraca. que quando a gente fazia na agência, antigamente até cartão de visita se fazia também, né? Você pega a papelaria dele, aí comprava era 100. Ó, é 100 pro Max, 100 pro Reifros, 100 pro Sene. Ah, quanto é que dá? Só de cartão de visita dá R$1.000 e poucos. Não. Um cento para cada um. Né, cara? Hoje o milheiro é 40, 50 reais. Nossa, cara. Mudou demais. Mudou muito. Pessoal, muito dos pedidos de lona que a gente vê o pessoal fazendo fachada tem influência do cartão de visita. Porque antigamente, aquele cliente, nessa época aí, quem tinha um cartão 4x4 cores, era só magnata. É. E quando tinha brilho, aí que era mais Mas- magnata ainda, aham. porque era plastificado. Aham. Então, o pessoal, eu quero fazer Verniz uma faixa... localizado. O verniz localizado ainda está nesse status. Então, quando o pessoal fala, eu quero fazer uma fachada, mas eu quero minha fachada com brilho. É porque os cartões de visita antigamente, quando tinha brilho, dava esse status. Então, carrega isso até hoje. As coisas engraçadas, cara. Puta vida, viu? Como é que muda, né? Bom, pessoal, Então galera, é isso, eu né? acho que deu um papinho bom aqui. Nossa, deve ter dado foi excelente, excelente. quase Eu uma hora. Não, se Ei. deixar, a gente fica aqui a noite inteira, né? Mas... Quase uma hora, deu quase 2, né? Mas eu falo, Maravilha. ei, pega o Ceni que gosta de falar pelos cotovelos, né, cara? É isso que dá. Eu falei Assim pra você que é bom. esse aqui ia render, cara. Porque que... Falo pelos cotovelos, que é o problema, Max. Problema não, esse é muito bom, cara. Que isso. Eu tenho só que agradecer a sua presença. É uma honra. Eu que agradeço. Ainda mais um professor dando uma grande aula aqui para todos nós. Imagina. E em nome da Alícia, te dar um abraço também. Fala que foi retribuído. Tô mandando outro para ela também. Tá? É isso aí. Né? A Alícia vai estar vendo a gente, então um grande abraço para você, Alícia. E outra coisa, agradecer vocês também aí pela oportunidade. Eu gosto de falar, eu acho bacana trocar informação, né? Na geração de vocês, eu troco informação. Eu não tô aqui para dar aula para ninguém, né, cara? Eu tô até aprendendo muita coisa. Você falou no negócio aqui agora, não é DTP, você falou DTF. Que porra é essa? Direct to Film. Aí. Impressão direta no filme. Tá Não, vendo? fala Então, pra ele da tinta RGB. Isso aí foi uma tecnologia que eu vi numa feira lá na Futuri Print, que os chineses inventaram uma tinta que imprimia RGB. Toda a pigmentação dessa tinta era especial. Ela tinha o CMYK, né? Uhum. As 4 cores, só que a pigmentação dela era diferente. Inclusive, tem até um rapaz que está lá na fase de imprimir essa semana, que dá suporte de tinta. Eu não posso falar quem é, nem o que é, porque é segredo. Segredo está. Mas é o cara que, tipo assim, você falou de tinta, ele sabe de tudo. Eu falei assim, Cara, tinta RGB, cara. A hora que ele falou isso pra mim, eu falei... RGB é luz. Então, RGB exatamente o que o Max falou. RGB é luz. Como? Você me imprime RGB, não tem tinta RGB, né, cara? Eu falei, RGB ou meia luz. Aí os chinesinhos foi lá, inventou. Eu sei que esse projeto não foi pra frente, que nunca mais eu vi se falar nisso e nunca mais vi essa impressão. Mas eles imprimiam, eles pegaram a Epsonzinha lá, mexeram os botãozinhos, tiraram o cartucho, colocaram a tinta lá, gambiarra total, dentro da feira gambiarra total. E imprimir, você pegava aquela folha e você falava assim, cara, isso aqui é uma tela de celular. Hoje em dia você não pode mais falar que RGB não imprime, então, né, cara? Que é meio luz, né? Imprimir, imprime, só que a que custo? É. Porque a tecnologia não foi pra frente, então... Mas isso, ó, cara, é que nem, ó, vou falar uma coisa pra você. Quando começou esse negócio de verniz localizado, BOPP, isso, cara, jogava lá pra... Cara, papel reciclado, que é um papel que imita o papel reciclado. Confunde com reciclado. Isso, exatamente. Caiu na graça, cara, cobrava um absurdo para imprimir em papel reciclado, entendeu? E nem reciclado era. Era um papel que a Suzano fazia lá, 25-75, 70-30, né? Mistura de papel pós-consumo e antes e tal. Cara, e caiu na graça. E aí, o preço vai lá para cima, de repente despenca. Verniz, BOPP, alguns acabamentos, cara,
jogava lá em cima quando lançava, porque virava moda. E é o que nós estávamos falando, né, cara? Quem que usava? Quem tinha dinheiro, né? Então, E queria passar aquela boa impressão. isso aí daqui a pouco despenca. Então vamos embora, gente. Tá vendo, cara? Cara, isso aqui é bom demais. Quando a gente tem gente que é apaixonado por isso, produção gráfica, a gente pode ficar aqui a noite inteira com isso. Ixi, tem papo pra beber muita cerveja. Não. Em vez de café. Então a próxima vem com cerveja. Não, tá vendo? Café essa hora. Mas Tô é até com verdade. medo de não dormir Chefe, hoje. A próxima vem junto com o Cláudio e já vem com cerveja, então. Aí vai ser um papo mais... Pode marcar. Aí vai ser papo Se pra mais de convencer, hora. ele pode marcar. Ô, chefe, eu quero agradecer demais você ter aceitado o bate-papo. Eu sei que a gente tem uma história muito boa aí. Você me deu um apoio assim, no momento que eu estava precisando extremamente. Eu ia ser pai e você apareceu assim, do nada pra mim e falou: "Hey, volta." Pula pra dentro. E aí eu falei assim, cara, tô dentro mesmo, porque eu tava precisando. Ia ser pai, eu não sabia se eu ia conseguir ter um aumento no atual trabalho que eu tava. E você simplesmente salvou meu ano. E ali quando eu entrei na agência, eu falei assim, não, agora eu tenho que mostrar serviço. E foi assim, cara, mostrei serviço, mas também aprendi muita coisa. Ali Você sabe que dentro da agência, cara, eu acho que eu criei muitos amigos e muitos inimigos, né? Não dá pra agradar todo mundo. Você sendo o que manda na situação, você vai ter os que vão te odiar e os que vão te amar. Apesar que eu tentei ser o cara mais ameno possível dentro das minhas conduções profissionais. Mas, cara, eu fiz bons relacionamentos, né? Eu falo assim, não vou ficar citando nomes aqui, que eu posso ser injusto com algumas pessoas. Mas, cara, eu acho que 90% das pessoas que passaram pela Mais Comunicação, eu tiro o chapéu para elas. Até hoje. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa seu contato, se alguém precisar de algum serviço seu, onde te encontra. Aqui vai ser consultoria. Não. Conselheiro, viu, gente? Conselheiro aqui, viu? Não, eu não tenho tem meu celular, e-mail, né? Enfim. Mas eu não tenho, para ser muito sincero, eu não tenho nenhum pretensão de virar consultor, né? Eu posso fazer alguns trabalhos ainda, como eu faço, dar alguns direcionamentos, mas vai mais na amizade. É isso aí. Tá bom? Obrigado demais, chefe. E aí, até a próxima, hein? Eu que agradeço. Quem sabe a gente traz a Ludmilla aí também para contar um pouquinho da versão dela. Não faz isso não. Mas é isso aí, gente. Obrigado demais, chefe. Obrigado, eu que agradeço, pessoal.